Que bom que você está aqui de novo. Olha, muito bom saber que você, do outro lado, está acompanhando o Encontro Gospel com Alex Gonzaga, hein? Que bacana! Olha, eu estou muito feliz em fazer essa linha de episódios aqui, porque tem me dado, e eu tenho tido tantas experiências abençoadoras para a minha vida, eu não tenho dúvida que isso está sendo também para você, né? Então eu não sei se você está me vendo no teu Smart TV, no teu laptop, no teu smartphone, não sei, mas o que eu sei é o seguinte, está tendo muita coisa boa para a tua vida, né? Para mim também. Hoje a gente tem uma convidada que daqui a pouco eu vou apresentar, deixa eu só falar dos meus patrocinadores aqui, a galera que nos ajuda a manter tudo isso aqui, mas olha, vai se preparando, porque a convidada hoje tem papo para mais de metro, hein? Quero agradecer o pessoal da Sicoob Copemata. Se você não tem uma conta no banco ainda, ou então fica pagando aos bancos tradicionais, né? Valores absurdos, aquela coisa de cobrar para você ter dinheiro. Não, acaba isso, esquece isso. Hoje você tem bancos digitais, o Sicoob Copemata é um deles. Você faz uma conta digital assim, sem custo nenhum, para, obviamente, administrar os valores, né, que Deus tem dado para você, né? Administrar o seu dinheiro, né? Tem a caderneta de poupança, tem a Sicoob Copemata, tem tudo. Entra no site da Sicoob ou pelo Google, no link, que você vai ter uma conta digital personalizada para você. Quero agradecer a Sbassen, Associação de Músicos. Eu sou da Sbassen. Obrigado, Sbassen, por estar nos ajudando aqui. A Sbassen trabalha num projeto de música gospel muito legal. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente também, nos ajudando nisso aqui. E, obviamente, além de Space, Alu Rodrigues, Lazare Veículos, Teleeletrônica, Abradex é a nova Barra Lavanderias. Vocês todos são muito importantes porque nos ajudam sempre a manter esse canal. Agora, sem mais delongas, eu quero apresentar essa mulher de Deus. Para quem vê e quem conhece, ela é a Bispa Virgínia Arruda. Mas para quem fica na casa dela comendo um cuscuzinho com café de manhã, ela é a nossa Virgínia que vai para a cozinha fazer. Minha querida, você acha que ia esquecer desse cuscuz? Um prazer. Você lembra do cuscuz? O quê? Como não? Depois, cara, aquele café maravilhoso, aquele cuscuzinho saindo. Você comeu o que no almoço, você lembra? É tanta coisa gostosa que eu nem lembro. Com certeza uma coisa eu sei. Gente, tá na casa dessa pessoa aqui, do Fábio, né, seu esposo, a família maravilhosa, você tá assim, na sua casa. Eles te deixam tão à vontade, eles tratam tão bem. Olha, quer ficar no Hotel 5 Estrelas? Não, quero ficar na casa da Bispa Virgínia Arruda. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Você pelo convite. Muito feliz de rever você, Fábio. Esse moleque lindo, esse garoto lindo, que a gente depois vai falar desse outro milagre, mais um milagre na sua vida, né? Verdade. Tanta coisa. E toda a tua equipe aí, né? Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a você pelo convite. Tá? Eu tava olhando você aqui, lembrando, sabe de quê? 19 anos atrás. 19 anos atrás. Não entrega a nossa idade, não, pelo amor de Deus, né? 19 anos atrás, não fazer conta. E a gente eu fiz uma brincadeira com ele aqui, gente, antes de começar aqui o podcast, que as meninas ficavam, vamos cantar com o novo som! E a gente ficava lá, né, escutando o novo som, todo mundo na Assembleia de Deus, a mocidade, todo mundo cantava. Que bom. Eu tava olhando pra você e lembrando. Que bom. Como Deus faz as coisas na nossa vida, né? Verdade. O tempo passa, a gente amadurece e o ministério amadurece, a gente cresce na presença de Deus, mas as lembranças que ficam são sempre boas. É verdade. Você vê, no caso do Novo Som, são 35 anos de ministério, né? Agora, tem um detalhe, a gente conhece muitas pessoas, né? A gente viaja o Brasil inteiro, fora do Brasil, mas existem pessoas especiais. E foi muito bom, me lembro quando você me convidou, tem um tempinho, e a gente não se conhecia pessoalmente, e eu fiquei assim, porque o Fábio falou assim, você fica na nossa casa. Eu falei, gente, eu não fico na casa das pessoas assim, né? A gente fica no hotel, né, e tal, vai para os eventos e tal, volta. Aí, mas aí sabe quando acontece uma paz no coração, você fala, tá aí, para essa casa eu vou. Flui. Sem conhecer, não tinha noção. E a minha esposa, a Liana, falou assim, amor, você vai ficar na casa das pessoas assim, você não fica... Eu falei, amor, poxa, sabe assim, eu tô com o coração tranquilo. Ela falou, então vai. E, poxa, foi uma experiência muito boa, porque ali, como eu falei, né, falei pro pessoal de casa, lógico que vocês conhecem mais a Bispa, né, por estar em tantos lugares, e vocês com certeza têm a Bispa ser um canal de bênção para vocês. Mas quando você conhece a Virgínia, sabe assim, cara, é uma simplicidade, gente, porque as pessoas às vezes pensam que a gente deixa
uma distância muito grande delas. E às vezes acontece, porque às vezes você está no palco, às vezes você está no púlpito de uma igreja, as pessoas estão ali atrás. E nem todo mundo tem a condição de falar com você. Mas verdade. eu quero pontuar isso da tua simplicidade como pessoa. Mas eu sei por quê, e você vai contar pra gente. Porque eu conheço já a tua história, a gente vai ter um papo, mas o pessoal de casa vai começar a saber agora. Então eu quero que você fale como aconteceram as coisas na sua vida desde criança. Como é que foi a Virgínia criança? Eu sei que tem muita coisa importante que muitas pessoas vão assim se identificar com a tua história. Então, você deve ter falado mais de 1000 vezes, mas fala pra gente aqui, fala pra gente. Você sabe que agora a gente estava no evento e me fizeram uma pergunta parecida, né? E eu falei, olha, acabei de falar com os meus parentes do Ceará que eu tô indo lá e eu quero comer grolado com peixe assado. Eita. E a pessoa perguntou, que grolado? O que é isso? Grolado é o resto, sabe, tem a mandioca, sim. E aí lá na casa de farinha, separa a farinha, separa a goma, a borra é o último do último que não presta, isso, que a maioria das pessoas joga fora. fora. Só que a borra, quando eu era pequena, era criança, como a gente não tinha condição de comer a goma, a farinha a gente tinha porque todo mundo comia a farinha, era pirão, não tinha arroz, então era obrigatório comer a farinha. Sim. Então a borra, a gente fazia daquilo ali um grolado, uma mistura, um mexido. Né? Você molha ali, amassa e faz um mexido e você assa o peixe na brasa, melhor comida do mundo. Fica tá? tipo uma goma? Seria isso não, assim? É uma goma escura, só que é uma borra. Sabe uma borra de café? Sim, é escuro. Tá. E aí você coloca na frigideira e mexe ali, faz um mexidão e fica, como é que eu vou explicar? É que eu não conheço comida nenhuma parecida. Fica uma tapioca mexida, entendeu? Sim. E você come com peixe assado na brasa. Gente, tem que olha, momento gourmet também com a eu vou te falar uma coisa. Momento gourmet aqui. Não me dá filé de peixe não, me dá cabeça de peixe, me dá barriga de peixe, que eu vou ficar feliz. E aí eu te pergunto, por que isso? A raiz fala mais forte, né? A raiz da tua vida, né? Aí eu vou chegar aí. Então, a raiz da tua vida, né? Nós éramos em 7, né? Éramos porque um faleceu. Éramos em 7. E a minha mãe era catequista. A minha mãe saía sempre para poder fazer as obras sociais dela, as catequise dela. E meu pai era alcoólatra. E eu ficava sozinha em casa. Tinha 7 anos, era a mais velha de 7 irmãos. E nesse período que eu passava de 3, 4 dias só com eles, eu tinha que sustentar os meus irmãos. Sim. Então a gente morava numa casa sabe aquelas casas de sapê? Sim. Que é feita de barro, cipó e é coberta com palha de carnaubeira, literalmente. Sim. A gente morava numa casinha daquela, não tinha piso, tá? O piso era areia, então a gente vivia com os pés cheios de bicho de pé. Os dedos tudo inchado. E aí eu pegava aquele anzolzinho e eu ia pro córrego. Por que córrego? Porque não era lago, não chegava a ser lago nesse açude. Quando é menor a gente chama de córrego. E eu pescava no aguapé. Sabe o que é aguapé? Aguapé é aquela planta da folha verde, assim, parece um trevo, mas geralmente ela tem 3 folhas verdes que ficam em cima da água. E ali tem muito cará, tilápia pequenininho, aquele peixe d'água doce. Tem. A gente vê isso muito ali naquela parte do Ceará. Ali, que tem traíra, tem mussum. Mussum é uma cobra. Que se come também. E tinha um peixinho tilápia desse tamanhozinho. Então eu ia ali, pescava de anzol, pegava aquele peixe, levava para casa. Às vezes eu não sabia fazer o fogo direito, porque o fogo era a lenha. Então você tinha que colocar ali a lenha, o gás, acender. E nem sempre eu acertava fazer o fogo. Eu tinha 7 anos, né? 6, 7 anos. Então assim, responsabilidade eu assava ali quando o fogo estava meio aceso, eu assava e às vezes ficava cru na brasa. Mas era o que tinha para comer, a gente comia. Ou então eu pegava o landuá. Aí landuá eu sei que ninguém vai saber o que é. Explica. Landuá é uma rede, tá? Uma rede de se pegar camarão. Mas calma que não é esse camarão bonito que a gente compra, Alex. Esse camarão é chamado camarão sossego. Hoje eu entendo que ele sossega o bucho da fome. Você pegava o landuá, que era assim uma rede assim que botava um cipó ao redor, e você mergulhava o landuá assim, aliás, você mergulha lá no Ceará, você pega ainda. E vem aqueles camarãozinhos desse tamanho assim, sabe aquele camarão que vem no acarajé da Bahia? Sim. Aquele camarão, ele é camarão que eles usam pra fazer ali. Aquele pequenininho, só que a gente comia aquele ali como se fosse caviar, filho, como se fosse picanha, porque a gente não tinha outra coisa. Aí, no tempo da agricultura, que geralmente era, se eu não me falha a memória, era maio, junho, as plantações eram feitas, meu avô tinha um roçado, que é roçado, bicho, tá? O roçado é uma terra onde o agricultor vai lá, tira a pedra, limpa, e ele planta milho, arroz, milho, feijão, e era a época do feijão.
Então a gente comia muito feijão verde. Olha só, no Ceará, as famílias desfavorecidas têm um privilégio. Come feijão verde tirado do pé. Sim. O milho sai sem agrotóxico nenhum plantado no quintal. Então a gente comia aquele feijão como? O nosso tempero era farinha. Na época tinha um óleo chamado Pajeú. Não existe mais. Lembra desse óleo? Chegou a ver? Não. Era uma lata, assim, estava uma lata mesmo, uma lata verde, que tinha uma mulher morena na lata. Mas era um óleo tão gostoso. Alguém dizia que era feito de como é que é o nome do... Bate-puzá. Bate-puzá é como se fosse uma azeitona do Ceará, só que é um carocinho desse tamanho assim, que era... Ele tinha um gosto diferente. Sim. Então você cozinhava aquele feijão, botava no prato sem caldo, botava ali o óleo em cima e colocava farinha. E a gente comia. Era comida. Né? Quando tinha rapadura, a gente comia rapadura também. Quando não tinha feijão nem nada disso, meu pai também era pescador e meu avô. Então eles pescavam o caranguejo, o camarão maior, o peixe, levava para casa, a gente tratava aquele peixe, fazia um pirão. Fazia uma caldeirada, vou falar numa linguagem que o povo entenda, um cozido de peixe, de camarão, do que fosse. E aí você fazia um pirão ali e comia. Então eu cresci comendo pirão, feijão com rapadura, feijão com óleo. Não tinha esse luxo de filé de peixe, era o que sobrava, era o pequenininho. É um negócio hoje. Momento gourmet raiz, né? Momento gourmet raiz, exatamente. Então assim, eu vim comer arroz. Arroz a gente não tinha. Arroz acho que eu vim comer, eu tinha uns, sei lá, acho que uns 10 anos, não, 8 anos quando eu fui adotada. 8 anos na minha família adotiva, porque lá na minha família biológica não tinha. Eu tomei a primeira refrigerante na vida, eu tinha 6 anos, porque eu me queimei, eu tava cozinhando, minha mãe estava cozinhando um peixe, e eu peguei a colher de pau, traduzir, gente. Sim. Sabe o que é, né? Sim. Pega a quenga do coco, e aí coloca um negócio lá, um espetozinho lá, e vira uma colher. Sim. E aí eu curiosa, sempre fui curiosa, fui lá tirar a colher de pau cheia de caldo e derramei no meu lado direito. Sim. Então eu fiquei com uma queimadura. Eu lembro que o meu pai comprou um refrigerante para mim de laranja, que eu não vou fazer propaganda. Foi a primeira vez que eu experimentei um refrigerante na vida. Então assim, pulando essa história que você perguntou da minha raiz... Sim, lógico, mas é interessante saber disso. Quando eu ia fazer 8 anos de idade, meu pai é alcoólatra e minha mãe sempre brigando com meu pai sempre brigando com a minha mãe, e eles separaram. Uma família difícil. Difícil. Né? Difícil. Eles separaram. E aí, a minha irmã mais nova tinha 8 meses de idade. E minha mãe foi embora e deixou a gente lá. Só. E aí no dia seguinte, e a minha irmã ainda mamava, tá? Ainda mamava, e mesmo assim, a minha mãe deu um negócio na cabeça dela, ela vazou. E aí no outro dia, lá chega um rapaz na porta, bate palma, aí eu abri a porta, ele falou, não, ele nem falou, ele só pegou no meu braço e saiu me puxando. Eu era mais velha, mas a minha mãe mandou me buscar. Às vezes eu paro assim, ô Deus, por que o senhor mandou me buscar? Na cabeça do ser humano, não era a mais nova que tinha aqui? Sim. Que mamava? Era normal, né? Então. E aí eu fui com a minha mãe e nós fomos para um lugar chamado Moitas, né? Que assim, como a gente morava literalmente como se fosse uma tribo de índio. É um lugar do esquecido, Lodebar. E para chegar no lugar que tinha carro, comércio, essas coisas, tinha que atravessar de canoa. Aí atravessava o rio das Moitas. E eu lembro que a gente chegou em Amontada, e nós fomos para o convento das freiras, lá para o convento. Eu ia fazer 8 anos, e aí minha mãe pediu para as freiras ficar comigo, porque ela tinha que trabalhar e não conseguia trabalhar comigo. Sim. E aí eu passei 3 dias com as freiras. Depois dos 3 dias, as freiras disseram que não podiam ficar comigo, que lá não podia ficar criança, e eu não era flor que se cheirasse, né? Eu não era jeito, não. Aí arranjaram uma família, eu fui... Talvez pelas dificuldades também que você já vinha, né? Desde criança era difícil, mesmo, né? Mas não, criança, curiosa, não sabia. Imagina que eu ia no mato, filho. Você imagina o homem das cavernas chega na cidade, o que ele vai fazer no shopping? Entendeu? E aí, mexer em tudo, então, tudo. E aí eu fui adotada por essa família. Você quer um café? Obrigada. Fui adotada por essa família. E logo assim que eu fui adotada, tinha um dos meus irmãos, o mais velho, que morava na casa, porque o mais velho mesmo já era casado e morava em outro lugar. Ele tocava violão. E ele começou a tocar numa banda de forró, chamava Caboclinho da Santa Rosa. E aí, nessa banda de forró, desse tocar violão, descobriram que eu cantava. Vamos botar ela na banda. Aí lá veio eu pra banda. Sabe o que eu cantava? Vou de táxi, você sabe? Que legal. É com aquele cabelinho caracolado, fazia 2 coques aqui, botava um vestido branco em mim, botava um saltinho, assim, uma sandália que eu me lembro até hoje. É quando eu entrava, né, que o povo fazia festa,
Eu me lembro que eu cantava essa música, tinha uma outra que eu cantava. Era Angélica. Era Angélica, mas tinha outra. Tinha uma música da Joana, que eu não me lembro agora, que eu cantava também. Tinha uma música que eu cantava. Sim, cantava os sucessos ali os sucessos que estavam daquela acontecendo. época. E aí, pouco tempo depois, essa família aceitou Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu também fui para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aos 8 anos de idade, e ali nós começamos um processo de estudar a Bíblia, né? Uma coisa que eu admiro muito nos adventistas, se tiver adventista assistindo, parabéns pelo estudo que vocês fazem. As pessoas julgam, mas não conhecem. Como eu venho de lá, eu sei muito bem como é que funciona lá dentro. Temos com certeza várias denominações aqui. Mesmo. As crianças adventistas aprendem a ler a Bíblia muito cedo, né? Então, com 12 anos, eu tinha lido a Bíblia 2 vezes. Só que o que acontece nesse período todo? Com pouco tempo, eu tinha sofrido um abuso, que eu pulei aqui porque eu fui para a história da comida, Sim. da minha tia, biológica, e logo em seguida eu fui abusada também por uma pessoa, né, da igreja. Da igreja que você estava frequentando? Da igreja. Rapaz, eu cantava e acompanhava essa pessoa para fazer os cultos, fazia culto na rua, eu ia junto, então aconteceu um dia de ser violentada por essa pessoa. Com que idade, Virginia? Uns 9, 10 anos. E daí depois parece que isso virou moda, tá? Depois, o meu irmão adotivo, que eu morava na casa dele, ele saiu para trabalhar com a minha cunhada, entrou uma pessoa próxima da família, me violentou também. Meu Deus. E aí passaram poucos dias, uma outra pessoa próxima da família entrou e me violentou também. Meu Deus. Isso parece que foi virando moda. E aí eu fui morar na casa da minha avó, adotiva. Me dá só um parênteses para eu entender. E você falava com as pessoas que isso acontecia ou você ficou reclusa nessa... Não, porque em todas as vezes, assim... Só para pontuar, né? As 2 pessoas próximas que fizeram isso, eu até hoje acho que eles combinaram. Então eles olhavam para mim e diziam assim, olha, se você contar, eu vou te pegar. Tinha aquela ameaça para uma criança, acredito que tem muito adolescente que passa isso. Tipo, sim, se você fizer, você vai ver o que eu faço com você, entendeu? Até porque essas pessoas... Eu estava falando um dia desse, eu falei, olha, se eu abrisse a boca e revelasse tudo isso, ia destruir tanta família, mas não compensa. Sim. Até porque a gente tem que perdoar e não compensa você hoje, depois de tanto passado, você trazer à tona um negócio desse com nomes, que eu conto minha história, todo mundo sabe quem fez, com certeza sabe que eu estou falando dele. Mas Jesus ensinou a gente a perdoar, não é verdade? Mas se você é adolescente e está sofrendo isso, hoje, você tem que contar. Você tem que contar para o seu pai. São outros. Você tem que contar para o seu pai, você tem que contar para a polícia, você tem que fazer um BO, tá? Não se deixa levar por isso, não. Exatamente, os tempos são outros. Eu me imagino nessa época, era uma coisa muito mais difícil. Primeiro, uma vergonha sem tamanha, né? Uma coisa, meu Deus, que fizeram comigo. E essa questão de você não ter acesso ao que a gente tem hoje, né? Então... Você tem quanto tempo, mais ou menos? Isso eu tô com 43 anos. Então, 32 anos atrás, 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, a gente tinha uma realidade diferente de hoje, né? Hoje você pode colocar a boca no trombone, como a gente fala, né? Exatamente. E outra coisa, teve um outro acontecido. Eu cheguei para minha mãe adotiva e contei. Ela falou, você tá mentindo. Eu falei, não, tô falando a verdade. Tinha isso, né? Ela falou, vou levar você na delegacia. Chegou na delegacia, quem não prestava era eu. Eu que virei o vilão da história. Eu falei, quer saber? Deixa isso quieto. Resumindo, deixa rolar. Passei por essa família adotiva, onde aconteceram várias coisas, que hoje não compensa eu contar, porque acabou virando uma confusão de família e eu deixei quieto. Perfeito. E aí, com 15 anos de idade, eu resolvi fugir da minha família adotiva para procurar minha mãe biológica. Até então você ficou esse ato todo sem saber nada da sua mãe? Não, minha mãe era doméstica, ela trabalhou... De convívio que eu falo. Ela trabalhou um tempo na casa do meu avô adotivo, só que eu tinha raiva dela. Eu queria ver qualquer pessoa no mundo menos ela. Por quê? Porque eu pensava, você me abandonou, você não presta, você me largou, você abandonou meu pai, meus irmãos. E eu cresci com isso na minha mente. E aí, ela trabalhou um tempo na casa do meu avô adotivo, e depois ela foi embora para Fortaleza, e eu fiquei amontada. Isso foi amontada no Ceará. Só que quando eu completei 15 anos, mediante tudo que aconteceu na minha família adotiva, eu falei, vou fugir. Não quero mais ficar aqui. Pra você ter uma ideia, eu nunca tive uma festa de aniversário. O Natal, que falava assim, escreve a carta para o Papai Noel. Papai Noel mentiroso. Escreve a carta para Papai Noel. Eu escrevi todas as cartas, todas elas amanheceram no mesmo lugar. Isso dos meus 9 aos meus 15 anos. Meu sonho, sabe qual era? Sonhos quebrados, né? Chuta qual era meu sonho. Ter uma bicicleta.
E aí todo ano eu pedi a bicicleta pro Papai Noel. Noel. O bendito Papai Noel nunca chegou com essa bicicleta pra mim, sabe? E assim, eu apanhei Sonhos bastante, quebrados. levei muita surra, fiquei traumatizada com um monte de coisa. Então eu Sim, falei, sim. vou procurar minha mãe biológica. Só que quando eu cheguei em Fortaleza... Sentiu isso no teu coração do nada? Senti, porque eu não tinha onde ficar. Eu tinha que procurar alguém, Sim. entendeu? Aí lembrou Então, da mãe. era o único escape, por mais que eu não perfeito. gostasse dela, era o único escape Era a que eu tinha. tua... Então eu chego em Fortaleza para encontrar minha mãe biológica. Só que quando eu cheguei lá, eu tive um problema. Minha mãe biológica tinha uma outra vida, ela já era casada com outra pessoa, e não bateu. Não O rolou. negócio não bateu, não rolou. E aí ela trabalhava o dia todo, ele ficava em casa, e quando ela chegava, ele criava sempre uma situação para que ela me batesse também. Um dia eu pensei, quer saber de uma coisa? Já apanhei lá, apanho de cá, chega de sofrer. Vou fugir de novo. Saí, encontrei uma pessoa, uma menina. Vamos passear, vamos. Aí chegamos no barzinho, que tinha uns amigos dela. Começamos a comer, começamos a conversar e tudo. Eu não tomava álcool, eu não bebia. Eles começaram a beber e tudo. E aí passou do horário de ir para casa. Eu sabia que, por mais que eu voltasse para casa até 10 horas, estava tudo certo, estava na esquina. Só que depois de 10 horas, tinha um negócio. Se você passar das 10, você apanha. Aí deu 10h30, deu 11 horas, deu meia-noite, eu lembrei do relógio. E a conversa estava boa. Eu falei, gente, eu não posso mais ir para casa. E aí ficou aquela conversa na mesa, aí um deles falou assim, vocês podem ir para minha casa. Eu falei, é melhor ir para casa dele do que ir para casa da minha mãe. Eu vou levar uma surra. Sim. E aí nós fomos dormir na casa desse rapaz e ele ficava com essa minha colega, que eu tinha conhecido naquela noite. Sim. E aí chegando lá, eu dormi no sofá na sala, eles ficaram lá e de manhã ele foi trabalhar. Só que a casa tão suja, era um rapaz que morava sozinho. Roupa suja, fogão sujo, por aí você tira. Aí ela ficou dormindo até tarde. E eu, como já era acostumada a trabalhar, botar a mão no batente, fui lavar roupa, fui fazer comida, fui limpar tudo. Quando o cara chegou, estava tudo limpo. Só que quando ele chegou, estava tudo limpo, eu estava em casa e a ficante dele não estava. Cadê a fulana? Eu falei, eu sei lá. E de madrugada a menina chega, toda molhada d'água salgada da praia. E aí ele já não gostou, né? Aí de manhã ele acorda, aí me chama e fala, tá aqui o dinheiro pra sua amiga ir embora. Eu falei, como é que eu vou falar pra minha amiga ir embora? Se ela é ficante, é tua? Como é que eu vou mandar a menina embora? Imagina se tem lógica um negócio desse. Quando eu voltar, eu não quero ela aqui. Eu falei, fulana, ele falou que quer que você ir embora, tá aqui o dinheiro. Eu falei, e eu? Aí você pode ficar aí. Claro que eu tava limpando a casa dele. Tava servindo ali pra alguma coisa. Aí passaram-se alguns dias, começou a chegar o comentário de que minha mãe tava me procurando. Já tinha ido no IML, tinha ido no hospital, tinha ido na polícia, em todo canto. Aí eu cheguei pra ele e falei o seguinte, olha, eu não quero voltar pra casa da minha mãe. Eu prefiro ficar com você, que é estranho. Então, se ela chegar aqui, eu quero que você diga, eu limpo tua casa, limpo o chão, faço tudo que você quiser, mas não deixa eu voltar com ela. Isso eu tinha 15 anos, 15 anos, Sim. 15. E aí minha mãe chegou e eu falei pra ela, eu não vou com você, eu vou ficar com ele. E nesse ficar com ele, 3 meses depois eu comecei a enjoar. Entende, né? Sim. E aí, eu fui era até um médico padre, era uma igreja que tinha lá em Fortaleza, no centro de Fortaleza, que atendia as meninas, adolescentes, que não tinham condição de pagar plano de saúde, e eu fui lá. Aí você tá grávida. Aí quando eu chego pra casa pra contar pra essa pessoa que eu tô grávida, olha, eu estou grávida. Não, você não pode estar grávida, isso não é verdade, não pode estar acontecendo. Aí saiu, bateu a porta, saiu. Quando ele volta, com uma sacola na mão. Tá aqui pra você tomar o remédio. Eu olhei para aquela sacola de remédio e falei, eu não vou tomar esse troço, não. Não vou tomar, não. Você vai tomar, sim. E foi aquela briga, aquela confusão. Acabou que eu não tomei o remédio. Tive uma gravidez muito complicada. O meu primeiro filho, o Wellington, tem 26 anos. Eu tive o Wellington. E depois ele, claro, começou a amar a criança, a gostar da criança. Lógico. E quando o Wellington completou 8 anos de idade, o ciclo da vida da minha mãe... Entenda o que eu vou falar. O ciclo de maldição que acompanhava a minha mãe, me acompanhou. Quando meu filho fez 8, lembra que a minha irmã tinha 8 meses de idade quando ela abandonou a gente. Sim. Então, quando meu filho fez 8 meses de idade, o meu filho foi tirado de mim pela minha mãe e pelo pai do meu filho. Eu deixei ele dormindo em casa e fui na esquina fazer uma oração, que eu já frequentava a igreja, que era do lado de casa. Sim. Enquanto isso, eu levei a má sorte dele chegar, alegar que eu tinha abandonado a criança e levou o menino. E eu corri para casa da minha mãe, bateram a porta na minha cara, disseram que eu nunca mais ia ver aquela criança e levaram. Do nada. Era uma posição lá da sua... Levaram, entendeu? E eu fiquei assim, agora eu não tinha
eu não tinha marido, por mais que eu não fosse casada, eu morava com aquela Sim, pessoa, era sim, quem me dava, tinha quem me ali o sustentava. suporte. Era o suporte. Eu não tinha casa para morar, porque ele falou que eu não voltasse para lá. Eu não tinha filho e eu não tinha mãe. Ou seja, eu não tinha nada. Meu Deus. E nessa época, por incrível que pareça, foi que eu conheci mais você. Tinha uma menina chamada Sancler, se você estiver assistindo Sancler, um beijo para você. A Sancler era uma menina muito usada por Deus. E eu lembro que eu passei na casa dela e bati na porta. Eu falei, olha, aconteceu isso, eu contei a história. Ela falou, fica aqui na minha casa. A mãe dela chamava Conceição. Fica aqui na minha casa que o que a gente comer, você come. E eu lembro até hoje o gosto da comida dessa casa. Eles costumavam comer mortadela com arroz e farinha amarela. Farinha amarela é uma farinha do Nordeste, mais grossa. Mais grossa. Então, aquela família era uma família humilde, pobre, mas assim, eles sempre dividiam a comida comigo. Então a gente tinha no almoço, geralmente no almoço e no jantar, a mortadela, o arroz e a farinha amarela. E aí ela era fã do Novo Som. É mesmo. Então a Sancler ficava lá, acordava e anoitecia no som do Novo Som. Eu dizia, mas você é muito fã, é muito amor por esse Novo Som. E aí eu passei algum tempo nessa casa, e aí acho que uns 15, 20 dias depois, eles disseram, olha, tá apertado, tá difícil para nós, a gente vai precisar que você tome uma direção na vida. E aí eu não lembro, aí essa parte eu não lembro, eu conheci um rapaz, não conheci de relacionamento, conheci, eu não sei se foi, eu acho que na época foi Orkut, sei lá o que foi. Devia ser a rede social da época, uma rede social da época, eu conheci essa pessoa e comecei a conversar e falou, você faz o quê? Eu falei, faço nada, tô atrás do emprego. Eu tenho emprego para você. Falei, opa, legal. Ele falou, você tá onde? Eu falei, eu tô na Praia do Futuro, assim, Serviluz, em Fortaleza, então eu vou te buscar. Eu falei, vai me buscar para levar para onde? Não, eu vou te mostrar um negócio. Só que o cara era um aliciador de meninas. Então, assim, ele tinha os coroa, como se chamava na época, que levava as menininhas, né, para acompanhar, e ele fazia isso, e eu não sabia do que ele fazia, então eu fui junto. Sim. Só que quando eu conheci o trabalho, assim, no começo não tinha sexo. Era tipo assim, vamos ali brincar na piscina, vamos passear. Nisso eu tinha o quê? Já tinha 16 anos. Ganhava um dinheirinho bom. Eu não tinha... Uma acompanhante, mas sem a questão sexual envolvida. Eu não tinha o que perder, não tinha como comer, tinha que comer de algum jeito, tinha que fazer alguma coisa. Falei, vamos embora. Uma situação difícil. Aí eu falei pra ele, tô sem onde morar. Pode ir morar na minha casa. Ele morava com a mãe e ele tinha um filho, né? Não, em momento algum foi relacionamento. Era o cara que queria me aliciar mesmo. E aí eu conheci essa vida com 16 anos e comecei a gostar do negócio. Quando eu fiz 18 anos, eu estava nas noites de Fortaleza. Existia uma boate na época em Fortaleza chamada Desigual, lá na Praia de Iracema. Então esse era o point onde as meninas passavam a noite lá no Desigual, encontravam os turistas, que o sonho daquela época das mulheres do Ceará, principalmente, que moravam na rua, que viviam na rua, era encontrar um gringo rico que casasse e levasse ela embora. Né? Era o sonho da mulherada. O sonho das garotas de programa da época, isso. Tipo assim, né? Então, se ia pra Praia de Iracema, e assim, como a gente não tinha muito dinheiro, encontrava o gringo, você era acompanhante do gringo, ele pagava a tua comida, te levava pro shopping, bababá, te dava roupa de marca e aí ia. E aí, começou o primeiro perrengue da minha vida, né? A gente pegava algumas pessoas de vez em quando, fui violentada outra vez nesse meio, e começou o perrengue da vida porque chegou um momento que eu estava viciada naquilo. E aí uma das meninas chega pra mim e fala assim, você mora onde? Eu falei, eu moro com fulano que faz isso, contei a história do rapaz. Você ainda estava ainda morava nessa casa. E aí uma delas fala assim, olha, a gente mora numa casa lá na Padre Mororó. Se eu não me engano, o endereço era Padre Mororó 695, se a minha memória não falha, lá no centro de Fortaleza. E você não quer conhecer? Isso era de madrugada já. Eu falei, vamos. Tem onde eu dormi? Tem. Cheguei lá, entrei pro quarto, fui dormir com as meninas e tudo, porque assim, você passava a noite naquela vida e durante o dia você ia dormir. Era o que você fazia. Ficava a noite toda acordado. Você ia dormir. E aí, eu não sei, o diabo, ele já tinha, sabe, quando ele já prepara tudo e apresenta tudo na sua mão com perfeição, chego ali, aí todo mundo olha pra mim, eu sempre muito falante, né, eu sempre falava muito, o meu nome de guerra, eu tinha um nome de guerra como todas as meninas, e aí o rapaz que mora lá olha pra minha cara e fala assim, a fulana que era a dona, ela tá com câncer, tá arrendando, você não quer? Eu falei, eu? Se arrendar eu te ajudo. Isso tinham 18 meninas que elas vinham do Maranhão, do Pará, de vários lugares. Elas alugavam os quartos
E durante o dia, os quartos serviam para os clientes lá com outras meninas. E à noite, quando elas tinham cliente, elas também usavam o quarto. E aí, durante o período que não tinha ninguém, elas dormiam lá. Eu falei, eu não sei fazer isso, não. Ah, você aprende. E eu falei, quanto que é? Aí me passaram o valor. E daí eu fui aliciar essas meninas. Eu agora era Passou a para que aliciadora. aliciava as meninas. Caramba. Ou seja, eu recebi algo sobre a minha vida através desse rapaz e eu comecei a compartilhar com outras meninas. Perfeito. E aí, nesse lugar, algum tempo depois, a gente continuava, mantinha o contato com os turistas, recebia os clientes, mas na casa eu não fazia programa na casa. Tem aquele negócio de que a dona não pode fazer, as meninas que fazem para não misturar o negócio. Então a gente fazia fora. Sim. E aí eu lembro que um turista me ligou e falou assim, Ana Kelly, que era como me chamavam, eu preciso que você venha aqui no hotel. E eu fui lá no hotel e ele falou, tem um negócio para você. E ele me deu um negócio assim, um pacote assim, eu falei, o que é isso aqui? Aí você vai gostar. Aí ele desenrola um negócio branco, brilhoso, eu falei, o que é isso? Olha que eu vou fazer para você. Começa a preparar o troço lá. O diabo faz as coisas. Começa a preparar o negócio lá e separa lá umas carreiras e fala, cheira aqui. E eu cheirei. Eu vou te falar que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu começo a rir, porque hoje, quando eu falo, dá até um nervoso. Eu não tenho cartilagem no nariz. Ou seja, meu nariz sangrava. E eu me viciei a tal ponto de que um cara que morava embaixo da casa de massagem era traficante, eu não sabia. Ele era disfarçado de mecânico, mas ele era traficante. Então a primeira coisa que eu fiz depois que eu voltei foi descobrir onde que tinha mais. Né? Eu usei tudo que ele me deu e queria descobrir onde tinha mais. Se o cara te chamou só para te apresentar. Porque ele falou que não podia levar no aeroporto e tinha que dar para alguém. Imagina que alguém escolhido fui eu naquela época. Que terrível. E aí eu descobri onde vendia, aí descobri que essa pessoa embaixo vendia, então eu comecei a pedir, comecei a comprar, comecei a trocar, tá? Ó, a gente faz isso e tu me dá isso. Certo. E aí vai. E essa pessoa, chegou um momento que ele começou a surtar. Eu não sei se ele se apaixonou por mim, o que aconteceu, eu sei que ele começou a me ameaçar. Aí se você não ficar comigo, eu vou te matar. E aí começou um grande perrengue na minha vida. E nessa época... Mais um. Nessa época eu lembro que eu não falava com a minha mãe, eu não tinha ninguém. Eu só tinha aquelas meninas lá que ficavam comigo lá e que ninguém era amigo de ninguém, né? Cada um até que roubava os clientes para sobreviver, se fosse o caso. E aí eu lembro que eu falei o seguinte, olha, eu quero ter sucesso nessa vida. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui uma pessoa, que hoje a gente não pode nem falar mais das coisas claramente, vou chamar uma pessoa que faça aqui um negócio, um balaio de gato, certo, que dê uns banhos em mim, que faça aqui uns negócios esquisitos, para que os clientes entrem aqui e não queiram mais sair daqui. E eu chamei o pai de santo, pronto. Pode falar? Pode. Chamei um pai de santo, falei, olha, eu quero que você faça esse negócio aqui para mim. E daí ele fez lá os banhos, os negócios que precisava. Minha vida virou um tumulto. A partir desse momento que eu fiz esse primeiro negócio, eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a ver vulto, sabe? Que idade, mais ou menos? 19 anos. Ainda com 18 para 19 anos, Então foi muito rápido. Tudo muito rápido. Os caras entravam lá e eles não queriam as meninas, eles queriam ficar comigo. Eu falava, eu não posso. E eu tinha que me esconder, por causa disso que eu tinha feito. E aí, quando passou um pouquinho de tempo, eu falei, vou fazer mais um. Eu chamei de novo, fiz mais um. Falei, agora eu quero ficar rica. Se eu já consegui tudo isso aqui, agora eu quero ficar rica. A coisa até então, materialmente falando, não estava prosperando. A coisa estava dando extremamente... Não prospera, filho, porque o que ganhava era para usar droga. Mas eu falo assim, entendeu? prosperando ali a nível de valores. Você estava conseguindo arrecadar valores. É a prosperidade que eu falo nesse sentido. O que a pessoa usava, a pessoa... Sim, mas eu tô falando assim, aquilo ali era o que estava sustentando já até então o seu vício. Exatamente, não é isso? Exatamente. Perfeito. E aí eu fiz o segundo e o negócio começou a piorar, eu comecei a ter depressão, eu comecei a pirar, eu comecei a ter síndrome do pânico, eu comecei a ver os demônios, eu comecei a escutar os demônios, e eu comecei a ficar doida. E aí, Deus... Daqui e tira aqui, né? Daí Deus me deu um livramento muito grande. E aí, já pulando a história, que é muito grande o testemunho, teve todos os dias, as meninas, elas cumpriam a rotina durante o dia na casa, à noite iam pro desigual, e de madrugada, às vezes, tinha cliente, chegava com cliente, quando chegava só. Mas aos domingos sempre tinha duas que ficavam. Porque não era a tendência a ter cliente, mas às vezes tinha. Então ficava duas. Só que nesse domingo exatamente, sumiu todo mundo. O rapaz que cuidava comigo da casa sumiu. As meninas não ficou ninguém. E eu fiquei sozinha. Que loucura. Eu falei, tem alguma coisa errada. Sabe, aquela opressão começou.
eu vou matar você, eu vou destruir você, eu vou acabar com você, você vai ver o que eu vou fazer. E eu olhava para o lado assim, a casa era muito grande, começava a passar vulto. E eu, na época, era os Backstreet Boys, o Westlife, e eu escutava aquelas músicas velhas, sabe? Sim. Ficava aquela piração na minha cabeça, e o diabo dizendo, eu vou acabar com você. E aí, o cara mandou uma mensagem para mim. Hoje eu vou te matar. Isso era um domingo. Quando eu recebo a mensagem, eu ligo para minha mãe. Eu ligo chorando, eu falo, olha, eu não sei o que acontece, mas eu quero me despedir de você, eu acho que hoje eu vou morrer, blá. E ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô aqui, não sabia, até então eu não sabia onde é que eu tava, Sim. e tá acontecendo isso aqui. Ela desligou o telefone. Acho que umas 2 horas depois ela manda uma mensagem para mim e fala, tô aqui na esquina. Só que ela chega na esquina, mas ela não consegue entrar, porque a rua tava fechada, tava tudo preparado para me matar. Então foi ela e uma outra irmã, para tentar passar, e o cara não deixava. Por 2 vezes ele foi no portão, que tinha um cadeado, tinha uma escada de mais ou menos uns 20 degraus que subia e tinha um portão, ficava um cadeado. E eu lembro de uma das vezes que ele foi, ele tinha um facão desse tamanho assim na mão, e ele subiu a escada e ficou batendo. E ele, abre a porta, e eu não abri, e eu estava sozinha. Sim. E ele ficou forçando a abrir o portão e não abriu. Ali eu já entendi que Deus tinha algo na minha vida. E aí, algum tempo depois, minha mãe, ela, não sei como ela conseguiu, só ela consegue contar isso. Inclusive, eu vou estar com ela, eu vou perguntar como é que ela conseguiu isso. Ela sobe a escada e ela fala, vamos embora, arruma as coisas que eu vim te buscar. Eu falei, como é que você entrou aqui? Jesus. Só que quando ela sobe, tinham 2 policiais que faziam parte da casa, eram clientes. E eu achava que eram meus amigos, eles também chegaram. Eu contei a história, o que estava acontecendo, eles disseram, não, pega as suas coisas, vem com a gente. Deixa a sua mãe na frente, que a gente te leva, a gente vai te protegendo. Botaram no meio dessa moto. Levaram pro meio do matagal. Eita. No meio desse matagal, um deles tira a arma, me violenta, e aí olha pro outro e fala assim, você não vai fazer nada? Aí o outro falava assim, cara, deixa a menina embora. Já fez tudo o que você queria, deixa a menina embora. Ele falou, não, eu vou matar essa. Começou a dizer palavrão comigo. Sim. Aí o outro dizia, rapaz, deixa a menina, vamos embora. Ele pegou o revólver, pancada na minha cabeça, aí disse outro palavrão, nem pra morrer você presta, e me deixou lá. E eu lembro que depois que eles saíram, eu saí andando num matagal, assim, e eu cheguei numa rua, ia passando uma Topic, no Ceará chama Topic, lotação. E estava cheio de gente, eu pedi ajuda e me levaram. Aí eu não lembro a rota certa que me levaram. Eu lembro que eu entrei nessa Topic e não me lembro depois do acontecido. Sei que eu cheguei em casa, minha mãe nunca perguntou nada. Nunca perguntou o que aconteceu. E eu cheguei em casa, fui no banheiro, me tranquei, chorei um pouco, tomei um banho, e aí ela fez uma comida para mim, eu comi, tudo bem. Só que minha mãe era da igreja. E aí eu vou entrar nas mães que têm filhos que são afastados, na falta de sabedoria da mãe ganhar os filhos para Jesus. Minha mãe começa a me pressionar para ir para a igreja, que eu tinha que ir para a igreja, que eu tinha que ser crente, eu tinha pavor a crente. Por mais que eu viesse da história, da infância, sim, mas assim, tudo aquilo que eu estava vivendo, depois que tiraram meu filho, eu dizia que Deus não prestava. E na minha mãe era a pessoa que eu menos queria ver na vida. Imagina a sua revolta com Deus na época, né? Tudo de ruim xinguei Deus de tudo que você possa imaginar. Tudo de ruim acontecendo desde criança, né? Meu Deus, como é que tem Deus assim que me deixa assim? Imagina a cabeça, né? Eu dizia, que Deus é esse? Deus que gosta de ver as pessoas sofrer, Deus que permite isso, Deus que tira um filho de uma mãe. E aí minha mãe começou a dizer, se você não for para a igreja, não mora na minha casa. Eu falei, então fazer o seguinte, eu prefiro ir para a rua. Eu não vou para a igreja com você, eu vou para a rua. Eu peguei uma sacola e saí. Aquele espaço que você convivia anteriormente também esqueceu, já foi, já estava na outra parte. Já foi, já passou. E o outro cara parou de te perturbar, aquilo passou. Parou. Tá. E aí eu lembro que eu fui, nesse dia que eu peguei a sacola, eu fui para a Praça do Ferreira, lá em Fortaleza. Eu sentei no banco da praça e eu fiquei sentado no banco da praça. E aí muita gente pergunta do nome Arruda, de onde que veio o nome Arruda. E eu vou contar para você em primeira mão aqui. Estou sentada no banco da Praça do Ferreira, aí senta um senhor perto de mim. As pessoas dizem que ali no banco da Praça do Ferreira é o lugar onde também acontece o ponte das meninas, com as pessoas mais idosas. Eu não sabia disso, eu sentei ali. E aí senta um senhor do meu lado e pergunta assim, qual é o seu nome? Aí eu falei meu nome. Por que você está aqui? Eu comecei a chorar. Eu contei minha história para ele, eu falei, eu não tenho onde morar. Ele falou assim, vamos ali comigo. Eu achei, vai ser mais um. Vai ser mais um que vai me maltratar. E ele me levou no pensionato, ali na Padre Valdevino, em Fortaleza, e ele falou, eu vou pagar um quarto para você durante 1 ano. Aquilo foi Deus. Não quero nada de você. Era um deputado e eu não sabia. E o nome dele era Emanuel Aguiar de Arruda, né? E aí, aquele homem, ele pagou o quarto para me morar,
pagou, no pensionato tinha a pensão completa, que dava café da manhã, almoço e jantar. E eu lembro que na época ele me pagou o almoço todo dia. Ele deixou pagar a minha mensalidade mais o almoço. Então eu tinha o almoço garantido todo dia. E aí ele me ligava e perguntava, tá tudo bem? E qualquer coisa que eu precisava, ele dizia, eu vou lhe buscar. Ele não tinha carro, então a gente andava a pé. Então ele ia me buscar, a gente ia caminhando, levava para o restaurante, almoçava. Durante um ano foi isso. E durante um ano eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Então ele falava assim, olha, eu queria te adotar, mas eu não sei se eu consigo tirar o seu sobrenome no cartório, porque seus pais são vivos. Mas a partir de hoje você tem um pai, ele falava para mim. Então, como ele se chamava Manuel Aguiar de Arruda, né? Eu comecei a falar assim, eu vou usar o sobrenome Arruda. Mas eu ainda não comecei a usar aí. Sim. E aí... Foi um anjo que Deus botou na tua vida, Um anjo que né? Deus colocou na minha vida. Nesse tempo, eu arranjei emprego de telemarketing, eu fui trabalhar na Superzon, eu fui trabalhar em loja de criança, eu trabalhei de vendedora, eu fiz muita coisa. E aí, quando isso passou, quando tudo isso passou, eu comecei a cantar na noite. Na verdade, antes de cantar na noite, eu fui cantar na banda Passaporte, que era uma banda do Chiquinho, acho que é Chiquinho Cardoso o nome dele, não lembro o nome dele direito. E aí abriu essa banda, surgiu essa vaga na Passaporte, que era para cantar na época Elba Ramalho. Só que a minha voz era muito aguda, não dava para cantar Elba Ramalho, mas eu fiz alguns shows. E nesses shows, eu entendi que eu podia ganhar dinheiro cantando. Então eu arranjei uma pessoa que tocasse violão e fui cantar na noite. E a minha agenda começou a bombar, comecei a fazer o shopping de Fortaleza, comecei a fazer churrascaria. Começa a tua experiência musical também, né? Musical, né? Começa a minha experiência musical. Mesmo que de vez em quando, para completar o dinheiro, eu desse uma escapulida, para fazer o que você já sabe. Mas assim, já não era mais a vida que eu tinha. E aí, nessas noites, eu conheci um rapaz que ele falou assim, eu vi você cantando, você canta muito bem, eu vou te levar para a Europa, eu vou te dar uma oportunidade. E aí, a família tinha um spa na Europa, um resort. Tinha um resort na Europa. Sim. E eu cantava nos hotéis à noite, com piano e voz, nos restaurantes. Então você foi para a Europa? Sim. Eu ficava Para que país? Eu fiquei na Itália e na Espanha. Eu fazia sempre na Itália Ischia e Espanha Tenerife. Então eu ia, passava 3 meses lá, cantava, já ganhava um dinheiro melhor, porque eu ganhava em dólar, voltava para o Brasil, já conseguia ter mais uma qualidade de vida. Lógico. O tempo que eu estava no Brasil, eu fazia as churrascarias, os hotéis e tudo. Sim. Fazia um circuito. Só que aí tinha um problema. Eu deixava de cheirar e voltava a cheirar de novo. Então, o vício das drogas ainda te acompanhava. O vício das drogas. E aí teve um período da minha vida que eu não lembro exatamente qual período foi, eu fiquei bem viciada. Eu já não aguentava mais ficar sem a cocaína, eu cheirava de manhã, à tarde, à noite, não tinha hora. E aí eu fiz mais um pacto com o diabo. Esse eu não vou revelar, porque eu sei que tem pessoas curiosas. E a minha vida começou a afundar mais ainda. Todo dia eu tinha que usar droga. Que coisa. E aí eu lembro que eu voltei de uma viagem, e eu aluguei um apartamento na Praia do Futuro, em frente à barraca Crocobit, que é ali onde o meu testemunho ele acontece do arrebatamento. E eu estava ali, vou pular, tá? Sim. É muito grande. Eu estava ali, um dia eu cheguei e falei, quer saber de uma coisa? Tô cansada dessa vida, porque nesse último pacto que eu fiz, as coisas ficaram piores para mim. O diabo jogava carta comigo, o diabo também me violentava, eram 3 demônios que chegavam por volta de 5h40. A coisa começou a se materializar, o espírito começa a se materializar. Isso, por volta de 5h40, todos os dias eles chegavam, e depois chegava o outro, que era o próprio diabo, e a gente jogava carta. E naqueles naipes da carta, era a minha recompensa. Tipo, se desse ouro, eu ganhava dinheiro. Se desse copas, eu tinha pavor. Copas, eu era furada, escorria sangue. Se desse o paus, eu não lembro. Se desse a espada, tinha um negócio lá que só tinha um que era bom. O restante era tudo ruim. E aí, nesse dia, ele chega e ele joga a carta comigo e ele fala, olha, dá uma olhada em tudo que você tem. Eu já tinha um apartamento na praia, já tinha condição de fazer minhas coisas. Você tem 1 semana de vida, eu vou te matar. Eu escutei aquilo, mas me deu um pavor tão grande, porque só voltar um pouquinho para você entender. Sim, imagino. Nessa época dos demônios, dos pactos,
como eles me furavam muito durante a noite, com uma agulha desse tamanho assim, parecia uma agulha de crochê. Gente, Então, enquanto eu era violentada, eles me furavam e o sangue escorria e ficava seco no meu braço. E quem via comer o sangue nos meus braços era aquelas mosca varejeira, mosca que, para quem não sabe, gente, mosca varejeira, aquela mosca azul, aquela mosca verde, ela representa um demônio. Em nome de Jesus eu vou te revelar, mas já está amarrado no reino espiritual e no natural, ele representa o espírito Beelzebul. É o espírito que se representa através das moscas. Então esse demônio, ele sempre vinha, tá repreendido em nome de Jesus, ele sempre vinha comer o sangue no meu corpo. E por isso eu tinha medo também de tomar banho, porque eles me afogavam embaixo do chuveiro. Então eu passava de 3, 4 dias sem tomar banho. Gente. Quando eu não comprava a droga suficiente para ficar em casa cheirando, você vê o quanto que atrapalhava a minha vida. E aí voltando para esse dia, eu fui na Boca de Fumo, comprei pó. E aí eu levei pra casa e falei, quer saber, eu tô cansada dessa vida, hoje eu vou cheirar tudo e vou morrer. E eu dispensei a moça que trabalhava em casa, né, falei pra ela, 12:30 mais ou menos, falei, pode ir embora que hoje eu quero ficar sozinha. Passei pela sala e liguei a TV, num canal gospel, e fui pro quarto e comecei a preparar a droga. E aí quando eu ia cheirar, eu não cheirei nesse dia, tá, eu não estava drogada. Quando eu fui cheirar a primeira carreira, dá uma ventania na janela do meu quarto, que era de vidro, começou a estremecer tudo. E uma voz fala assim pra mim, escuta o que diz o refrão dessa música, porque é exatamente o que eu vou fazer na sua vida. A TV, ela aumenta sozinha, como se alguém tivesse colocado caixas de som dentro do apartamento, e começa a tocar o refrão da música da Aline Barros, Sonda-me. Como um farol. E a voz falava, escuta porque eu vou fazer isso. Só que quando eu comecei a escutar a música, sabe quando parecia que atravessava uma espada em mim assim? A música atravessava em mim, chega, doía. Sim. E eu falava assim, eu não vou aguentar. E quando eu vi, eu já estava de joelho e eu estava chorando muito. Eu já estava pedindo que Deus tivesse misericórdia da minha vida. Mas ali, enquanto eu escuto o refrão da canção, eu fui caindo e fui adormecendo. Coisa tão forte, né? E eu lembro que eu adormeci ali no meu quarto. Não, cansaço físico, você dormiu? Eu acredito que eu morri. Eu prefiro acreditar que eu morri. É assim. Você vai entender por quê. Você teve essa sensação. Você vai entender por quê. Tá. Ali eu fui adormecendo. E o meu espírito saiu do meu corpo e eu fiquei em pé, do lado do meu corpo. E eu olhei pra mim e eu dava chute, eu dava soco, eu dizia, acorda, você não pode morrer, acorda. E aí você lembra que o diabo tinha dito que eu tinha uma semana de vida? Acorda, você não pode morrer. E aí eu atravessei a parede do meu quarto e eu cheguei do outro lado. Era a praia. Eu morava na Praia do Futuro, em frente a Crocobit, mas não tinha mar. Não tinha mar, não tinha barraca, não tinha coqueiro, não tinha calçadão. Era só areia. Aquela areia branquinha, e eu comecei a andar naquela areia, e quando eu olhei pra mim, eu tava toda suja. A minha roupa era branca, tinha uns botões lindos, mas a minha roupa tava toda rasgada e toda suja, do sangue seco que eu sempre via nos meus braços. Os meus pés estavam todos sujos. E eu comecei a chorar andando naquele deserto, sozinha, e eu perguntei, Deus, por que eu tô aqui? E ninguém me respondia. E eu comecei a gritar, minha alma gritava, e eu perguntei de novo, Deus, por que eu tô aqui? Onde é que eu tô? O que é que está acontecendo? E nada. Terceira vez que eu pergunto, uma pessoa toca no meu ombro esquerdo e diz assim, olha para tua frente. É quando eu olhei para minha frente, eu vi 3 pessoas. Com a roupa exatamente como a minha, só com uma diferença. Era destacada a roupa deles, era branca que brilhava, que doía na minha vista. E eles estavam bem longe. E a pessoa falava para mim, olha para tua frente. E aí eu vi as pessoas e eu perguntei quem são. Aí ninguém me respondeu. Fez silêncio de novo. Uma segunda pessoa toca no meu ombro direito, em momento algum eu vi o rosto dele, sempre pelas minhas costas, e fala assim, olha para cima. Quando eu olhei para o céu, houve um estrondo no céu e ele se dividiu em 2 bandas. E aí no meio daquela divisão, aquela escuridão, uma bola, pequenininha assim, como uma bola de gude, de fogo, mas tinha uma força muito grande, clareava tudo. Ela começou a crescer que os meus olhos não conseguiam olhar para ela. E a pessoa do meu lado esquerdo disse, olha para tua frente de novo. Aí aquelas 3 pessoas se transformaram em muitas pessoas, milhares de pessoas, com a roupa brilhosa, eu tenho até uma igual que eu mandei fazer. E elas vinham em minha direção e eu andava de ré. E eu comecei a perguntar, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? E ninguém me respondia. Aí a pessoa no meu ombro direito toca de novo e fala, olha para cima de novo. Aquela bola de fogo, eu já não conseguia mais olhar. Eu via que ao redor dela tinham várias pessoas iguais às que estavam na minha frente. E aí eu perguntei de novo, quem são essas pessoas? Aí a pessoa atrás de mim fala, são todos aqueles que foram lavados do sangue do Cordeiro e todos que você vai ganhar para mim. Aí eu desesperei no choro e no riso, eu falei, eu não estou ganhando nem a mim mesma.
olha a minha situação, Deus. Aí eu gritava assim, Senhor... Como assim, né? É o arrebatamento. Eu tinha tanta certeza que era o arrebatamento, era tão real. É o arrebatamento, Jesus Cristo voltou, eu vou pro inferno. Olha o meu estado, não deixa eu ir pro inferno. E eu comecei a gritar que eu não queria morrer, que eu não queria ir pro inferno. E aí, de repente, começa a tocar uma música em cima daquelas pessoas que estavam ao redor daquela bola de fogo. E ela desce exatamente como fumaça em cima das pessoas que estavam na minha frente. Uma fumaça. E aí eu dizia assim, deixa eu cantar essa música também, que eu aprendi quando eu era pequena na igreja. E a voz falou para mim, você não pode cantar, porque você não foi lavada no sangue do Cordeiro. Eu dei um grito de desespero, eu dizia, Deus, não me deixe para o inferno. Se o Senhor tem uma chance na minha vida, me dá mais uma oportunidade, eu não quero morrer, eu não quero ir para o inferno. Jesus voltou e eu fiquei, é isso que aconteceu? E aí quando eu comecei a pedir que eu não queria morrer, uma mão vem, pega pela minha cintura e me leva para a escuridão. Eu vou caindo assim, feito um túnel escuro, mas muito rápido, e eu comecei a gritar, Deus, me dá mais uma chance. E eu volto de novo para onde eu estava antes, naquele lugar, naquela areia, com aquelas pessoas, e a música continua tocando. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Eu disse, Senhor, se o Senhor me ama, me dá mais uma chance para fazer o que o Senhor quer que eu faça. E aí não era a voz nem do que estava na minha esquerda, nem do que estava na minha direita. Foi uma voz diferente que veio de cima. Virgínia, você sabe que depois que a porta fecha, ela não abre mais para ninguém. E eu falei, mas eu também sei que o Senhor me fez promessa que não se cumpriram. Eu comecei a xingar, falei, então o Senhor é mentiroso, então o Senhor não me ama. E comecei a questionar Deus, né? E aí, nesse momento, houve um silêncio. E nesse silêncio, eu volto para o meu corpo. Quando eu volto para o meu corpo, eu estava morta. Por isso que eu te falei que eu estava morta. Sim. E eu fico de lado do corpo de novo e eu começo, acorda, Virgínia, acorda, e nada. E aí, de repente, eu sinto uma presença perto de mim. Eu não vi o rosto deles, em momento algum eu vi. Mas o meu espírito sentiu a presença daquelas duas pessoas que estavam conversando comigo. Sim. E aí, eu senti quando um deles pega pelos meus braços e me assenta sobre os meus joelhos. Eles pegaram pelos meus cotovelos aqui e me assentam. Sabe a visão de Ezequiel? Sim. Que ele fala que ele caiu e... Então, eles pegaram pelos meus cotovelos e me assentaram sobre os meus joelhos. E quando eu assentei sobre os meus joelhos, um deles, sempre por trás de mim, falou assim, hoje Deus quebra o laço de morte do diabo contra a sua vida. Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para pregar a palavra dele. Mas é a última chance que eu te dou. E aí, demorou um pouquinho, eu consegui abrir o olho. E eu levantei com muita dificuldade, meu corpo estava muito dolorido. Tava assim meio, sabe quando você tá com um sentido, parece que você não sabe se é real, se você tá sonhando. Não sabe o que tá acontecendo, se tá no real, se tá no sonho. Aí eu abri o olho, tava a droga em cima da cama do jeito que eu tinha deixado, que eu não tinha cheirado. Eu peguei ali, fui no vaso sanitário, eu dei descarga. Nessa época eu tomava 8 psicotrópicos por dia, porque os psiquiatras, quando eles iam eu fazia a terapia, a consulta, que eles perguntavam com que frequência você escuta essas vozes, com que frequência você vê esses demônios, geralmente eles entravam comigo no consultório, então eu falava, doutor, ele tá aí do seu lado, então eles diziam que eu era doida, então eu tomava 8 psicotrópicos por dia. Você sabe o que é Aldol? Não sei o especificamente, mas sei o que é psicotrópico. Aldol é tipo um mata-leão, eles chamam de acalma-leão, que a pessoa toma um quartinho, ela dorme, ela apaga. Então eu tomava vários, inclusive o Aldol, e eu peguei lá, dei descarga em tudo, a caixa eu joguei fora, eu falei, a partir de hoje, eu não uso mais droga, eu não tomo mais nenhum remédio. E eu coloquei uma roupa e fui para a primeira igreja que tinha perto de mim. Né? A gente pode dizer nome, não tem problema. Lógico, sem problema. Era a Igreja Universal, né? Problema, e aí eu corri na igreja. Fica à vontade. E quando eu cheguei, estava o pastor Davi. O pastor Davi estava pregando ali acho que é Engenheiro Santana Júnior, não lembro o nome da avenida. E aí, quando eu cheguei na porta, ele parou a pregação e ele disse, entre. Eu estava esperando você. Só que quando ele falou entra, eu estava esperando você, eu já manifestei. Então, eu não lembro essa parte específica. Eu lembro das pessoas contarem que teve... O demônio se manifestou Foi uma guerra muito grande. Sim. E aí depois tinha uma campanha das pedras nesse dia, que pegava as pedras e ficava batendo como um ato profético na igreja. E saía até fogo. E eu lembro que depois eu fui fazer essa campanha das pedras e teve manifestação também. Então, assim, eu passei 15 dias frequentando lá. E depois disso, eu comecei a frequentar a igreja da minha mãe, que já era pastora e tinha uma igreja na Praia do Futuro. Só para pontuar, nessa base de mesma idade, 20 anos ainda, ou já aí eu já estava com... Então, aí eu só já para tava pontuar, com... para eu seguir cronologicamente aqui. Aí eu estava com uns 21, não, mais.
Não, quando eu aceitei Jesus, eu estava com 24. 24 anos. 24 anos, é. Só pra gente seguir uma ordem cronológica aqui. Tava com 24 anos. Sim. E aí, 15 dias depois, eu fui para a igreja da minha mãe. Só que a igreja da minha mãe tinha um porém. Minha mãe tinha tido uma visão que em cima da favela do Luxou, na Praia do Futuro, tinha um lixão, né? E que Deus mandou ela construir a igreja em cima desse lixão. E aí, quando eu cheguei lá, era um barraco. Esses barracos de comunidade, né? Tinha só uns pau assim, fincado, uma lona em cima, que quando chovia dava lama. Ninguém conseguia fazer o culto lá. E Deus tinha dado uma revelação para ela que ia me trazer para a presença dele e que ia me levar para ajudar na obra. E eu lembro quando eu cheguei lá, nesse barraco a gente fazia o culto, quando chovia, ninguém conseguia ficar no culto. E ela tinha um sopão que ela dava todo domingo, depois do culto. Fazia um trabalho social também. Então, né? a primeira coisa que nós fizemos foi conseguir doação para o sopão. Então, tinha um supermercado São Luís lá perto, que a gente conseguiu os ossos, que até hoje eu gosto desse, aquele osso da canela do boi, né? Então, a gente fazia aquele sopão do osso da canela do boi e dava para aquelas pessoas da comunidade comer. E aí, você ainda morando na Praia do Futuro ou voltou a morar com a sua mãe? Não, já morava na Praia do Futuro. Ainda morando na Praia do Futuro. Só que assim, bem nesse processo, quando eu começo a frequentar a igreja, eu comecei a perder tudo. Eu já não tinha mais condições de pagar apartamento, eu já não tinha mais condição de nada. Por quê? Eu fiquei desenganada pelos médicos, eles tinham medo de eu voar. Então eu não podia mais viajar para cantar. Como um monte de remédio que eu tomava, eles tinham medo de eu fazer alguma coisa, fazer alguma besteira. Então eu não podia mais viajar. Mas eu ganhava tipo um seguro pelo tempo que eu tinha trabalhado, então eu tinha um valor mensal. E aí eu comecei a perder tudo, que o valor era só um seguro, não era mais o que eu ganhava antes. Lógico. E aí eu padrão de vida que você tinha era outro. Eu fui morar em cima da favela, que o nome antigamente era favela, agora que mudou para a comunidade. Com a minha mãe, numa casa de 2 quartos. Você imagina só. E aí quando eu fui morar na casa de 2 quartos, era assim, tá? Eu deitava para dormir na cama com ela e eu começava a gritar do nada. Ai, eles estão me pegando, me ajuda. E ela já acordava com a mão na minha cabeça. Porque toda vez que eu ia dormir, os demônios vinham. Levei 4 anos e 8 meses para poder quebrar todos os pactos. Eles te acompanharam nisso. Eles acompanharam. E eu cansei de também fazer os shows, quando eu ia cantar na churrascaria, nos shoppings, e estar cantando, e ter um demônio sentado na plateia. O diabo estava na plateia, ficava me ameaçando e tentava acompanhar até em casa. Né? E aí, nesse tempo, eu comecei a dizer, Deus, eu preciso de um lugar para morar. Eu não posso morar numa casa de 2 cômodos, que eu vou pirar. E aí, um dia eu conversando com ela, ela falou assim, vou te mostrar uma coisa. Me mostrou o quintal. Eu falei, o que você quer que eu faça no quintal? Faz a casa aqui. Eu falei, eu vou endoidar, Jesus. Eu tinha pavor, areia, pavor. E era em cima do morro. Para mim conseguir qualquer coisa, para descer, para subir, eu tinha que subir o morro, tinha que descer o morro. Sim. E eu falei, Jesus, e agora o que eu faço? Faz a casa no quintal dela. E eu falei, Senhor, então vamos fazer um acordo? Se o Senhor não me der uma casa parecida com o apartamento que eu morava, eu vou pirar. Que uma coisa é você não ter nada e você ganhar. Outra coisa é você ter um padrão de vida e você perder, entendeu? E aí eu peguei o último dinheiro que eu vinha ganhando do seguro naquela época e eu construí uma casa, né? Construí uma casinha em cima da comunidade. Tinha 1, 2, 3, 4, 5 cômodos. Mais um quintal que tinha a casa do cachorro. Então, eu fazia o que eu tinha que fazer durante o dia. Quando eu entrava em casa, parecia que eu estava na aldeota. Porque eu fiz toda com gesso, coloquei sangue. Fiz mesmo para ver se eu trabalhava o meu psicológico. E ali eu comecei a orar. Ali eu comecei minha busca a Deus. Eu comecei a pedir que Deus realmente me transformasse, que Deus me libertasse, que eu não queria mais viver aquela vida. Durante 6 anos e 8 meses, sempre tinha os 8 meses na conta. Hoje foi quebrado. Sim. Eu vivi embaixo do jugo da minha mãe, porque ela era minha pastora, e como Deus já começou me usando em libertação, ela achava que podia me segurar. Então, quando eu comecei a cumprir a agenda, ela não aceitava que eu fosse viajar, que eu deixasse a igreja, deixasse ela. A missão que ela me deu foi 89 crianças para cuidar. Eu cuidava do coral infantil. Só que essas crianças eram o pé cheio de bicho, o ouvido estourado, cabeça cheia de piolho, que eu tinha, além de cuidar, de ensaiar com essas crianças, eu tinha que limpar o pé, tinha que limpar a cabeça e tudo mais. E aí, 6 anos e 8 meses eu passei lá, e Deus sempre falava comigo, te trouxe aqui para tratar você. E os meus amigos pregadores da época, né, que eu comecei a pregar e tudo, todos os meus amigos chegavam para mim e falavam assim, eu orei pro fulano de tal, ganhei não sei o quê. Orei pro ciclano, ganhei não sei o quê. Eu falei, mas Jesus, eu não ganho nada?
Assim, eu não ganho nada, Jesus. A primeira campanha que eu fiz na comunidade, na igreja da minha mãe, na igreja que a minha mãe pastoreava, na hora que eu comecei a orar, a igreja quase toda caiu. Eu lembro que ficou de pé eu, minha mãe e os 2 obreiros. Todo mundo caiu. Quem não caiu endemoniado, caiu na unção. Foi algo sobrenatural. Deus falou para mim, é assim que eu vou te usar. E o ministério começou aí. Nessa época, 2000... Eu tinha o quê? Eu tinha uns 24 anos. 2000 e... Faz a conta aí que eu sou ruim de conta. 2000 alguma coisa. Sim. E daí Deus começou a fazer minha agenda. Eu gravei o primeiro CD na minha sala. Não tinha estrutura nenhuma. Meu primeiro CD é ruim. Não tinha estrutura nenhuma. E comecei a viajar para fazer a obra. Ali já liberta, obviamente, não, né? Não ou ainda. Liberta. Então, quando eu aceitei, pessoal. Quando eu aceitei Jesus com 24 anos, eu levei 4 anos para quebrar todos os pactos. Mas nesse período você já começou a gravar e fazer também eu gravava, mas não era liberta. Sim. Eu tinha síndrome do pânico, eu tinha medo, eu tinha depressão. Quero que você explique isso, entendi. Você estava fazendo a obra de Deus, mas não era liberta. Mas ainda com... só que Deus havia dito uma coisa para mim. Toda campanha que você fizer pelos outros, eu vou fazer por você. Para você. Tudo que você declarar sobre a vida dos outros, eu vou fazer em você. E eu aprendi isso. Perfeito. Então, eu comecei a ir na igreja, a ministrar com 24 anos, né? Então, eu levei 4 anos, vamos dizer que... Aí tem mais o porém. O diabo me ameaçava. Ele dizia para mim que eu não ia completar 28 anos. Que com 28 anos ele me matava. Então, olha só, comecei com 24 anos. 28 anos era exatamente a época que eu estava quebrando todos os pactos. Quando eu completei 28 anos, eu fiz uma baita de uma festa para Jesus. Eu falei, eu estou viva, eu estou de pé, e eu vou comemorar. E aí, o tempo foi passando, passei 6 anos e 8 meses, tá? Morando no quintal da minha mãe. E aí, começou um jugo, fiquei embaixo de um jugo muito forte da minha mãe. E com 6 anos e 8 meses, Deus falou assim para mim, Virgínia, para me te honrar, eu vou ter que te tirar daqui. Para me abençoar você tem que sair debaixo da aba da sua mãe. E o Senhor mandou eu sair em silêncio. Aí eu tinha um carro quebrado, que era uma Palio Weekend, que eu fazia a obra, quebrado. Eu não tinha dinheiro para abastecer. Deus falou para mim, sai de madrugada e vai embora. Só que nessa época, o meu filho, Wellington, ele vinha passar férias comigo. Mas nós estávamos passando uma tribulação tão grande com o esposo da minha mãe que não gostava de mim, que aí tem coisa que eu nem vou contar para não gerar conflito. Sim. Que eu dizia, Senhor, faz uma coisa, ou o Senhor me mata, ou eu me mato, ou o Senhor muda a minha história. Já chega, né? Eu falava para Deus. E eu aprendi, Alex... Já deu, né? Eu aprendi que nós precisamos ser ousados, que a Bíblia diz que quando nós sabemos pedir, Deus honra a gente. Eu aprendi a ser ousada com Deus. Sim. Aquele mimimi que a gente fica se automutilando, sabe? Dando aquele... Eu sou pobre, coitado, Deus não gosta disso. Deus gosta de ousadia. Eu falei, ou o Senhor me mata, ou eu me mato, ou o Senhor muda a história. Faz alguma coisa, escolhe. E aí, quando foi dia 31 de janeiro de 2013, eu acho, foi 2013. Sim. Meu filho estava passando as férias comigo, minha mãe fazia um churrasco lá na parte da frente lá da casa dela, para a igreja. Eu falei, filho, vai lá assar uma carne com a avó que eu vou orar. Só que o meu orar era assim, eu botava a cara no chão e passava 3 horas, 5 horas chorando. E eu batia a mão assim na parede, eu gritava, Deus! E os vizinhos diziam, amarra doida! Manda essa doida, cala a boca! Porque eu realmente gritava. E minha mãe contava no púlpito que ela tinha um testemunho de oração dentro de casa, que era eu. Né? E que eu orava e Deus respondia. Sim. Então, nesse dia eu fiz um desafio com Deus. Faz alguma coisa diferente. É quando Deus fala pra mim, pega seu carro e vai pra Natal. Mas não leva nada dessa casa. Olha só o que Deus mandou fazer. Não leva nada dessa casa. Você vai levar um DVD de pregação, que eu já tinha, um DVD de pregação. Você vai levar o seu CD, que era um que eu tinha, e uma mala de roupa. Mais nada. Eu botei no porta-mala com meu filho e falei, filho, volta pra casa do vô, que a mamãe vai viajar. E eu peguei a estrada para Natal. Fui para Natal como Abraão foi para uma terra desconhecida. Não conhecia nada, não conhecia ninguém. Eu chorava tanto, eu lembro como se fosse hoje, tinha uma ladeira no caminho de Natal que eu fui subir, eu não sabia passar a marcha direito, o carro não subia. E eu parei no meio da ladeira e dizia, Jesus, cadê o tal do Natal que não chega? E aí, quando eu estava chegando em Natal, Deus me trouxe à memória um cantor que tinha ido cantar na igreja da minha mãe e que estava passando um problema e eu tinha ajudado ele. E eu liguei para ele e falei, olha, eu tô chegando em Natal, eu não tenho onde ficar. Ai, vem para minha casa, minha família vai te receber. E fui para casa desse cantor. E eu passei, ele conseguiu umas agendas para mim em Natal e tudo, que até então não era conhecida lá. Aí passei, acho que eu morei 22 dias, 23 na casa dele, mais ou menos isso. Quando eu chego de uma igreja,
Tá minhas roupas tudo na calçada. Aí eu olhei, e eu ia pregar numa outra igreja. Aí eu olhei, e o pastor que vinha me buscar da outra igreja chegou igual comigo. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? E o pastor, o que foi isso? Eu falei, eu sei lá. Aí eu só vi um barulho lá de dentro que veio, aqui na minha casa você não mora mais, pode ir embora. Eu falei, tá bom. Aí o pastor falou, olhou pra mim, não, bota tudo aqui no meu porta-mala, vamos comigo. Aí eu fui pregar na igreja do pastor, aí terminou o pastor, vamos pra minha casa. Eu vou pra casa do pastor. Moro 3 meses na casa do pastor. Só que o pastor estava todo desmantelado. E eu sempre tive esse meu jeito muito direto. Eu não sei fazer rodeio. Aí um dia Deus manda eu sentar o pastor e ter um particular com ele da vida dele, que estava todo desmantelado. O pastor tinha um caso, o cara que tocava violão em cima do altar e blá, 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 blá. Aí Deus manda eu falar e eu da casa do pastor. Aí quando eu começo a falar tudo, né? Aí o pastor tira o revólver, olha pra minha cara e fala assim, você não tem medo de eu estourar seus miolos, não? Meu Deus. Se você abrir a boca, eu te mato. Vai embora. Eita. Falei, Jesus, agora o negócio complicou pra mim. Aí eu lembrei da namorada desse cantor, que tinha me hospedado a primeira vez. Sim. Me ajuda que eu não tenho de morar. Vou morar na minha casa. É um quartinho. Só que o terceiro quartinho que me deram, era um quartinho mofado. A minha cama era um colchão no chão. A minha roupa era numa caixa de papelão. E aí eu chorava todo dia, porque eu tenho rinite alérgica, né? E na época eu tinha operado o nariz. Então, pra cantar, você sabe, você canta, você sabe, toda inchada, tomando antialérgico. E com mofo, dormia no chão, no úmido. E aí uma sobrinha dessa senhora aqui, que eu tava morando na casa dela, ficou com dó de mim e me deu uma grade, pra botar o colchão em cima. Aí tudo bem. Aí eu vou cumprir uma agenda em Fortaleza. Isso já tinha morado na casa dela 3 meses. Tô em Fortaleza, ela me liga. Meu marido disse que vai fazer do seu quarto um jardim de inverno. Eu falei, mas prova. Falei, e agora, Jesus? Aí Jesus fala pra mim, agora eu vou te dar um lugar pra você orar com privacidade. Que até então não podia gritar, tava na casa dos outros, entendeu? Sim. Aí o senhor fala pra mim assim, entra na internet, no site tal, não me lembro qual era o site, tu vai ver um anúncio que tá alugando flat. Tu vai ligar pra ela, vai dar paz do Senhor e vai dizer que foi que eu mandei tu ligar. Aí eu tô lá procurando. Aí encontrei flat, lá em Ponta Negra. Aí eu liguei. Pai do Senhor, minha amada. Ah, Pai do Senhor. Eu falei, ó, Jesus mandou ligar pra tudo, tu tem um flat pra me alugar. Ah, eu tava em oração pra Jesus mandar um servo dele pra cá. E começou a falar. Falei, amanhã eu vou aí. Só que eu tava sem carro pra ir, porque o meu carro Palio Weekend eu tinha vendido pra pagar o meu primeiro livro, que é Os Damas da Alma da Resposta de Deus, e tava na gráfica, eu não podia pagar. Então eu vendi o carro pra pagar o livro. Aí eu pedi uma carona. A pessoa me levou lá. Só que quando eu cheguei nesse lugar, não passava táxi, não passava ônibus. Não tinha como eu chegar lá. Eu não tinha carro. Ou seja, você passava da avenida, você tinha que andar um bocado por dentro das pedras para chegar no flat. Sim. Aí eu cheguei lá, olhei e falei, eu não vou morar aqui não, Jesus. Eu sinto muito. Vou morar aqui não, porque como é que eu vou chegar aqui? Difícil acesso. Como é que eu vou chegar aqui? Aí o esposo da senhora me apresentou, tudo bonitinho. Eu falei, tá bom, eu vou ligar para ela. Cheguei lá no quartinho, né? Sim. Falei, Jesus, arranja outro lugar para mim. Ele falou, quem é você para escolher onde quer morar? Até hoje tu não escolheu, porque tu quer escolher agora. É lá que você vai morar. Eu fui morar nesse lugar chorando. Detalhe. Uma escassez financeira, eu tinha dinheiro pra nada. Não era pra nada. Aí, eu nem lembro como é que eu consegui pagar o aluguel. A prova da comida, tá? Sim. Que Deus manda corvo pra alimentar. Café da manhã, a mulher acorda, me leva o café da manhã. Mas o almoço eu não tinha. E a janta eu não tinha. Eu lembro que o almoço, eu não lembro se foi o primeiro dia que eu vou contar essa história. Eu lembro o que aconteceu. Tinha uma moça que ela me acompanhava no Facebook, que era exatamente lá de Natal. Sim. E ela sempre me chamava para orar com ela, para comer com ela, e eu nunca ia. Aí eu mando uma mensagem para ela no Facebook. Não, ela mandou para mim, pastora, tá tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, tá tudo bem. Ela falou, vamos almoçar. Eu falei, opa, bora. Só que eu tô morando num lugar longe. Passei onde ela falou, vou buscar a senhora. Essa moça, durante uns 2 ou 3 meses, ela me buscava, levava para almoçar, passava na padaria, comprava o pão e deixava para mim janta. Ou seja, até aquela que era chata, que eu não queria conversar com ela, Deus usou para me abençoar. E aí, resumindo. A prova como Deus vai mudando as histórias, né? Resumindo. Desse flat, Deus começou a abençoar a minha vida, né? Aí chega, eu já trazia o estatuto do Ministério Internacional Sopro do Espírito, porque morando em cima da favela, em frente à casa da minha mãe, tinha um morro.
Então eu orava sempre em cima desse morro. E uma das noites que eu estava orando, Deus falou para mim, olha, você vai ter um ministério com o nome Igreja Internacional Sopro do Espírito. E eu perguntei, por que Sopro do Espírito? E ele me deu a logo, que era o globo, que é a logo do meu ministério. Sim. E uma pomba que circula o globo, que ele falava, o teu nome vai circular o globo terrestre. Então, é até hoje. E eu fiz esse estatuto e eu levei ele comigo. Só que eu nunca tinha aberto a igreja, porque quando eu falei para minha mãe que Deus tinha me dado o ministério, ela falou para mim que era seita. Então, ela sempre tentava matar aquilo que eu levava de Deus para minha vida. E aí Deus falou para mim assim, chegou o tempo de você abrir a igreja. Me dá só um parênteses. O que você acha, ou você já teve uma constatação, por que a sua mãe sempre tentava atrapalhar isso? Isso tem resposta? Tem. Tá. Tem. Eu vou te responder então, já. Porque é uma coisa que está pontuando na minha cabeça e na cabeça do pessoal. A minha mãe, ela veio passar, e se ela estiver assistindo, eu peço perdão a você por estar contando a história, mas eu não posso esconder a nossa verdade. Sim. A minha mãe, ela veio passar férias na nossa casa. Né? E ela guarda uma visão na cabeça dela, ela guarda uma visão, inclusive meu marido é testemunha. Nós estávamos em cima do altar e foi um pregador de fora ministrar. E, segundo ela, eu não lembro, segundo ela, o pregador vira para ela e fala que Deus ia levar ela no mundo inteiro para pregar a palavra. E ela vira para o pregador e fala, eu não quero. Eu falei, então eu quero. Então, na cabeça dela, ela fala para nós que o ministério eu tomei. Entendeu? E aí... Precisava pontuar isso, né? Porque toda hora a gente vê a tua mãe falando, opa, é como se cerceando né, as coisas. A minha mãe hoje, ela está numa situação que ela praticamente não tem mais ministério. Ela era uma pessoa muito respeitada na Praia do Futuro. Mas aí é uma longa história que não compensa falar em rede social, porque isso vai me dar um problema depois. Não. E aí, quando Deus fala para mim assim, agora você vai abrir aquele ministério. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro nem para comer, como é que eu vou abrir igreja? O senhor pirou? Aí ele fala, sabe o que para mim? Sabe aquelas pessoas que tu já orou e eu fiz um milagre? Eu falei, o que é que tem? Faz uma lista delas. Você vai mandar uma mensagem para elas e você vai dizer que eu te mandei abrir uma casa para mim, que você quer que elas ofertem tanto na sua vida. Eu falei, eu vou fazer isso nunca. Se eu pirou, não peço dinheiro para comer, eu vou pedir para abrir igreja. Jesus, o senhor que pague, dá teus pulos. Não, gente, esse é o meu jeito de falar com Deus. Tem gente que critica, mas cada um tem sua intimidade, entendeu? Eu tenho intimidade de falar com meu pai como eu quiser. E aí Deus falou assim, faz a lista. Você fala numa forma de confrontar Deus. E aí, como é que é? E aí, tinha uma empresária que eu orava com ela na época, e eu liguei para ela desesperada. Eu falei, mulher do céu, Deus mandou fazer uma lista do povo que eu já orei, que Deus abençoa, e uma delas é tu. E eu não vou fazer lista. Ela falou, eu faço. Só que antes dela fazer a lista, olha o que eu fiz. Eu comecei a andar em Natal, procurando o ponto da igreja. Aí eu chegava em cada ponto lindo, todo reformado, maravilhoso. Eu dizia, é aqui. Jesus dizia, não é não, sai daqui. Aí eu entrava no outro mais lindo. Epa, esse aqui. Não é não, sai daqui. Quando eu entrei numa academia velha, cheia de graxa, parede furada, piso quebrado, ele falou, é esse. Eu falei, tá brincando. É muita coisa. Olha o que Deus faz. Esse é aqui que você vai começar. Eu falei, mas com tanto lugar bonito, tu tem que me dar um feio? Tem que me dar um quebrado? Ele falou, aqui que você vai reformar e vai começar a cuidar das ovelhas. E aí, quando Deus falou isso pra mim, eu fui no dono do ponto. E era como se fosse, vamos dizer, era mais ou menos isso. Hoje, o ponto, isso era, nem sei quantos anos atrás, 2015, 2014. 2014. É porque em 2015 começou a palavra do dia. E, se fosse R$1.800, só que eu tinha que pagar 3 calção, para quem não tem nem o que comer. Tu imagina isso, há tantos anos atrás. Sim. E eu chego pro homem e falo assim, seu Maurício, o nome dele é seu Maurício, eu não tenho dinheiro não, mas eu quero alugar o seu ponto. Isso era uma quinta-feira, faz o seguinte, eu vou te deixar minha identidade e até terça-feira eu venho pagar. E Jesus mandou, ele ia dar um jeito. Lógico. Dei minha identidade pro homem, eu acho que ele achou que eu era pirada. Dá teu jeito aí, Jesus. Mas ficou com o meu documento. Não, eu faço isso com Deus de vez em quando. E aí fui pra casa, fui falar com essa empresária. Aí eu faço a lista. Isso foi na quinta. Mais ou menos no sábado, eu já tinha o dinheiro de pagar o aluguel da igreja. Na segunda-feira, eu já tinha mais para poder fazer a reforma. Na terça-feira, eu chego lá, eu digo, me dá minha identidade, tá aqui, vamos fazer o contrato. Aí ela olha pra mim e fala assim, o que é que falta? Eu não lembro, acho que faltava pintar as paredes, tava tudo esburacado. Ela falou, eu dou a tinta, eu pinto a igreja. Eu lembro que, acho que uma semana depois, a gente já tinha feito tudo e estava inaugurando a igreja, né? Ou seja, começa assim. Sim, ali começa o seu ministério físico também, com uma igreja, né? Isso, as pessoas sempre perguntam, por que você não tem igreja física hoje? Vou explicar, vou chegar lá. Sim. E aí dessa igreja, que ficava na Avenida 7, no Alecrim, na Avenida 7,
ela começou a lotar, tem foto no meu Facebook. E aí a gente vai para uma outra avenida, 5, para um ponto que já cabia 1.000 pessoas. Nós abrimos 2 igrejas em Feira de Santana, em Salvador, e nós abrimos mais uma outra igreja no bairro menor de Natal. Só que quando eu abro essa igreja menor, né, eu já tinha 48 obreiros, 42 ou 48, não lembro direito. Todos eles eu peguei do zero, tá? Entre ex-bêbados, ex-viciado, tudo você possa imaginar. Chegava caído na porta, Deus me dava estratégia, libertava, o Senhor falava, levanta obreiro. Então eu tinha um casal de bispo, eu tinha uns 2 casal de pastores, evangelista, missionário e um monte de obreiro. Tinha 42, era 48. Aí eu deixo lá a igreja, tudo, vou para Brasília. É lá em Brasília que tudo acontece. Nesse tempo já tinha a palavra do dia, eu volto já para a palavra do dia. Sim. Quando eu estou em Brasília para ministrar, meu telefone toca, era o bispo. Olha, estou te ligando para falar para você que eu não vou mais cuidar da sua igreja, você é muito chata, muito exigente, vem cuidar da sua igreja. Estou saindo. Eu falei, mas Jesus, eu estou em Brasília, como é que eu vou agora para Natal resolver esse bucho? Aí o Senhor fala para mim, vai, que eu vou contigo, não te preocupa. Quando eu chego lá, eu tinha acabado de abrir, tinha um investimento alto na igreja. Aí eu chego lá, ajoelho em cima do altar, aí Deus fala assim para mim, por acaso eu te quero em 4 paredes? Eu falei, eu não sei. Ele falou, eu não quero. Pode fechar as portas, porque eu te quero em todos os países e em todos os estados do Brasil. A partir de hoje tu vai viajar, tu vai alugar os espaços, vai fazer culto, vai dar Santa Ceia pro meu povo, batizar o meu povo, vai levantar voo e vai para outro lugar. Eu falei, então tá bom. Fechei a igreja e voltei para Brasília. E aí eu comecei a esse ministério itinerante, né? Perfeito. Itinerante. Aí um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes, dia 5 de março de 2015, eu estava em Natal, eu já tinha aberto essa igreja, só que para abrir a igreja, eu consegui o dinheiro para abrir, só que eu tinha uma escolha. Ou eu pagava o meu aluguel, ou eu pagava o aluguel da igreja. Eu consegui o dinheiro para pagar os calção e para reformar, mas eu tinha um custo mensal, eu ainda não tinha ovelha para dizimar e ofertar. Então como é que eu ia pagar o aluguel? De novo. Jesus, como é que eu faço? Escolhe o que é que tu quer. Mas como escolhe? Ou você tem a sua mordomia, ou você banca a minha obra. Eu falei, agora danou. Então, tá bom, eu vou escolher a obra. Aí no primeiro culto, tá uma moça lá sentada no banco, eu falei, gente, olha, eu vou dormir na igreja, porque eu não tenho onde morar, ainda não saiu o primeiro culto, eu vou ter que entregar meu apartamento, então eu já vou dormir aqui, vou ficar em oração, não sei onde eu vou morar. Deus proverá. Aí no final do culto a moça me chama e fala, bispo, eu moro só e eu posso te dar um quarto no meu apartamento. Enquanto a senhora se arruma. Eu falei, então tá bom, eu aceito. Aí fui morar nesse quarto, só que o quarto não tinha nada. Então eu vou no centro do Alecrim, compro uma cama usada. Era uma cama box, só que a minha cama box era uma cama, daquelas camas baú, que embaixo tem só o buraco. Sim. E um guarda-roupa de 2 quartos. Eu boto lá no quarto. Então eu ia para a igreja, depois eu vinha pro meu quartinho. Detalhe, a igreja, eu abria, lavava o banheiro, limpava a igreja, varria a calçada, ligava o som, ia para a porta, recebia o povo, depois começava o culto, pregava, fechava a igreja, limpava o banheiro, ia para casa. Impressionante. Acho que uns 2 ou 3 meses eu fiquei assim, tá? Sozinha. E aí, quando foi dia 5 de março de 2015, era uma quinta-feira, você pode olhar no calendário, quinta-feira, eu tô lá dentro do apartamento, era um dia de campanha, eu estava muito cansada, cheguei em casa tarde, em jejum, revoltada da vida. A moça que me ofereceu o apartamento, ela foi embora, me deixou só no apartamento e levou todos os móveis dela. Eram dela, ela levou. Eu fiquei com a minha cama, o meu guarda-roupa e 2 baúzinhos de zebra, daquele que você compra no camelô que pagava R$10 por mês, entendeu? Sim. Eu não tinha uma mesa para comer, não tinha nada. Aí... E teve que ficar bancando a partir dali, sim, né? A igreja. Eu ainda tinha que cumprir minhas agendas, vender meu CD, vender o que eu podia para poder bancar a igreja. Isso literalmente sozinha? Sozinha. E aí eu pego o puff baú, coloco na janela do apartamento, e ali eu começo a passar minhas noites. Começo a passar minhas noites em oração. E nessa quinta-feira, especificamente, eu chego em casa cansada, com fome, Deus fala assim, hoje você não vai jantar e nem vai dormir. Eu falei, mas eu já orei pelo teu povo, gente, veio o dia todo, orei o dia todo, quer mais o que é de mim? Você vai orar mais aqui que eu quero falar com você. Ai, eu tava tão chateada com Deus. Aí eu ajoelho lá naquele puff, perto da janela, e começo a orar. Acho que eu não sei se eu orava, se eu reclamava. Aí, dá 1 hora da manhã, dá 2, dá 3. E aí, esse horário específico que Deus fala comigo, eu não lembro. Eu não sei se foi 3h40, 4h40, 5h40, foi 1 hora da madrugada.
Deus fala para mim assim, pega um papel e uma caneta e escreve. Eu falei, mas além do tu querer que eu fique orando, eu ainda tenho que escrever uma hora dessa? Ainda vou forçar a minha vista? Aí ele falou, escreve, para de reclamar. Aí eu pego o papel, começo a escrever, ele fala para mim, olha, uma grande seca. Aí eu começo a escrever. Eu vejo uma grande seca, nessa seca eu vejo crianças que estão bebendo água, na água tem areia. Eu vejo uma peste que vai vir, os médicos não vão descobrir a cura. E Deus começou a me mostrar muita coisa. Eu escrevi tudo aquilo. Depois ele fala para mim assim, agora tu grava. Aí se você ouvir a gravação, você tem a gravação? O meu esposo tem. Se você ouvir a gravação, é tão amadora que eu não sabia nem ler. Você percebe que eu tô lendo? Eu falei, eu tô lendo aqui nessa madrugada para vocês. A gente tem isso no SoundCloud, tá, gente? Essa primeira gravação. E aí, quando eu termino de escrever, ele fala assim, agora tu vai na internet, procura um aplicativo chamado SoundCloud. E ele me ensina a fazer toda a transferência. Agora tu pega o link do SoundCloud e posta no Facebook e manda o áudio para as pessoas. Isso de madrugada. Sim. Quando eu termino de fazer tudo, eu digo, acabou? Ele fala, não. Agora tu vai gravar um áudio com o nome A Palavra do Dia, todos os dias. Através desse áudio eu vou soprar o teu nome no Brasil e no mundo, como eu te prometi. Só que tu vai começar assim, bom dia! Eu fiz... Aí eu ria, eu não conseguia me concentrar. Aí eu falava assim, ô Jesus, só pode repetir para mim de novo? Claro, gente, que a gente fala Jesus, mas quem fala com a gente é o Espírito Santo, né? Você pode repetir de novo? Bom dia! E eu dava cada gato, falei, oh, Deus pirou. Ele tá sem juízo. Como é que ele diz que com um bom dia desse ele vai soprar meu nome no mundo? É impossível, eu vou levar pedrada. Ó, do jeito que os crentes são, vão me matar com esse bom dia. Mas aí eu obedeci, eu gravei. Não me pergunte a primeira palavra que eu não me lembro. Aí eu gravei e depois o mesmo processo. Grava no microfone do celular, ruim pra caramba, que o meu celular não prestava. Sim. Posta no link do SoundCloud, depois pega o link, do mesmo jeito. Posta no Facebook, blá, blá. Deu 3 meses, parecia que tava jorrando gente no meu WhatsApp. O povo vinha não sei de onde. Eu quero a palavra do dia, eu quero a palavra do dia. Mas só que eu não tinha, filho, eu não tinha internet em casa. Eu tinha dados móveis de uma operadora, que eu nem vou dizer o nome, porque eu não te amo, eu tenho pavor de você. Então eu ficava no meu puffzinho na janela, ó. Compra dados móveis, acabou o pacote, compra de novo, de madrugada, chorando. Porque eu só tinha que obedecer. Se ele mandou, eu tinha que... Aí, eu quero só abrir um parênteses, gente. Você só tem sucesso na vida se você obedecer a Deus. Por mais difícil que seja o pedido dele para você, se você obedecer, tenha certeza que você vai ter sucesso. Eu chorava de madrugada na janela. Acabou o pacote, vou comprar outro. Mas caía o sinal. E para mandar esses áudios, que era pesado. E aí, no começo, o WhatsApp mandava de 1 por 1. Era um que eu tinha que mandar. Se eu tivesse 1000 contatos, era mil picadinhas. Sim. Depois ele liberou para mandar de 20 em 20. Yeah. Hoje é de 5 em 5. Eu sei o processo todinho. E aí, uma irmã, essa mesma irmã que me deu a comida durante 3 meses, tá? Liga para mim e fala assim, Deus mandou botar um Wi-Fi na sua casa. Eu falei, ó, as coisas melhorando. Aí bota um Wi-Fi lá em casa. Aí a outra diz assim, Deus mandou te dar um celular. Só que o celular que eu ganhei, o bicho era tão feio que me deu trauma. Eu ganhei um celular preto, assim, eu nem lembro que marca era aquela, sabe? De tão feio que o bicho era. Sim. Eu falei, Jesus! Aí eu entrei, aí eu me posicionei com Deus. Bora fazer um negócio? O senhor só me pediu, eu não te pedi nada. Peraí. Se é para mim fazer a sua obra, eu quero que se cumpra em mim tudo que eu vou falar. Senão, como é que eu vou dizer pro povo que o senhor cura, salva, liberta, abençoa, se eu não tenho Wi-Fi, se eu não tenho um telefone, se eu não tenho nada? É. Chega! A partir de hoje eu prego, mas eu quero que você cumpra primeiro na minha vida. E a partir de hoje, eu quero entrar na loja e comprar o celular do jeito que eu quiser. Falei para Deus. E se eu te disser que a partir daquele dia rompeu? Com 6 meses, eu não conseguia mais postar só, eu precisava de pessoas. Se você procurar no YouTube, a palavra do dia de 2015, você vai ver que não tem vídeo de marketing não, filho, é tudo amador. Era uma ADM dos meus grupos que pegava lá a palavra, montava umas imagens e postava. Sim, uma coisa muito amadora, muito amadora, não tinha não. E aí, de uma mulher, vou entrar nesse, é muito importante, que ela faz muito parte do testemunho. Uma mulher começou a me ligar para orar por ela, e Deus sempre me usou. A gente vai relaxando. Hoje, eu não vou dizer que Deus não me usa, mas assim, não é como antes. Mas eu olhava para você, Deus me passava a ficha todinha. Não dava para você esconder nada. E essa mulher de Brasília, ela começa a receber notícias da pastora Virginia Arruda, que eu era pastora na época.
E ela começa a me ligar. A senhora pode orar por mim? Eu falei, eu não posso não, que Deus não mandou orar por você. Quem é você? Eu falava, quem é você? Que eu aprendi uma coisa, até para orar tem que saber por quem você está orando, tá? Porque Paulo diz que se eu colocar a mão indevidamente na sua mão, até teus pecados passam para mim. Então eu perguntava, eu não vou orar por você não, que Deus não mandou? E a mulher, eu dizia, nunca mais essa mulher liga para mim. Dava 2 dias, a mulher ligava de novo. Eu falava, mas que mulher chata. Aí um dia ela liga para mim, Deus fala assim, ora por ela. E quando Deus manda orar por ela, Deus me revela toda a situação da família dela. Resumindo, a revelação é tão forte que essa mulher vai para Natal me encontrar. Deus me revela um câncer no marido dela, que ele morreria em menos de 90 dias, porque era a vontade de Deus. Com 2 meses eu estava em Brasília fazendo o velório do homem no meio do governador, dos deputados, do senador, de todo mundo. Deus usou toda essa situação para poder me levar a Brasília. E aí Deus começou a soprar a palavra do dia, que hoje nós somos de 25 a 40 milhões de pessoas Sensacional. Que são alcançadas Perfeito. Mensalmente através da palavra do dia. Perfeito. Bispo, é muita coisa, né? Por isso que eu É falei que no muita princípio é uma conversa para mais de metro. Eu vou precisar puxar palavra do dia, quer dizer, a tua. É o teu. Vamos botar assim, o ápice desse projeto, né? Foi o projeto que você vê ele solidificado ali na sua mão, que é uma coisa que Deus te deu, né? Que é maravilhoso. Gente, se você não conhece, se você nunca ouviu, a Bispa vai poder falar para você. Isso. Quantas pessoas, ela falou aqui, quantas? 25 a 40 milhões de pessoas mês. São muitas pessoas alcançadas diariamente por esse projeto. Que é um Sem projeto falar que nós temos hoje, se eu não estiver enganada, quando eu casei com o Fábio, eu tinha 1.800 grupos que eu postava só. Mais os que as minhas ADMs postavam. Resumindo, nós tínhamos ao todo quase 5 mil grupos com 256 pessoas. Hoje eu já não sei quem cuida deles, eu não sei quantos grupos tem. Mas só esclarecendo uma coisa. O Ministério Internacional Sopro do Espírito Igreja, ele ainda existe, tá? Contabilmente. Sim. E nós migramos. São 2 em 1. A palavra do dia hoje entrou também dentro desse ministério. Então, paralelo. São Perfeito. 2 em 1. É muita coisa, gente. Tá vendo? Vão ter outros, hein? Vão ter outros. Projetos novos, né? Eu preciso dar uma puxadinha, porque a gente já tá ali com quase 1h30. Vai ser o maior tempo de podcast. Os outros vão ficar com ciúme, hein? Quando o William passa. Por quê? Por quê? É muita história, uma história por de Projetos novos, como é que estão? Fala pra mim, tento resumir pra gente. Eu sei que você tá com um projeto novo maravilhoso, né? Foi gravado lá em Goiânia, né? Acabamos de gravar um DVD novo, né? Com uma música que foi lançada aí em primeira mão, que é a primeira música que é linda. Gerador de Milagres. Por que dessa música? Linda. Eu tive o Joshua, né? Eu vou fazer 4 anos de casada com o Fábio. Ele tá aí? O Joshua. Pega ele rapidinho pra gente mostrar pro pessoal. Pode? Eu não podia ter filhos, nem eu nem o Fábio podíamos ter filhos. Né, e Deus, ele de repente começa a me mostrar que ele precisava, que eu precisava passar por isso, por uma determinada situação, que eu não posso falar aqui. E aí eu me vi grávida e o Joshua, depois que nasceu, eu tô cantando na cama fazendo o Joshua ninar, gerador de milagres, e o Fábio grava, o Fábio gravou, eu fazendo o Joshua dormir cantando, a gente que é compositor, né? Começa a fluir. Começa a fluir. E quando foi para escolher as músicas do DVD, essa foi a primeira música que veio, que o Fábio falou, eu tenho a música, você quer ouvir essa música? Eu falei, como é que você gravou? Aí ele começou a contar. Então, essa música, ela fala muito de milagre, porque eu não podia ser mãe, o Fábio não podia ser pai, e Deus, ele faz do meu ventre, né, onde eu tinha tido um filho, contou aquela história, um aborto, e Deus faz do meu ventre um gerador de milagres, que é o Joshua. Nós acabamos de encerrar uma campanha onde eu digo, quando a gente canta, quando a gente profetiza, quando a gente declara, Deus faz um milagre. Não é à toa que Deus diz para Ezequiel, tá aí o vale de ossos secos, podem esses ossos reviver? Aí o profeta fala, o Senhor sabe, então profetiza. Exatamente. Então tudo que você precisar, você pode profetizar. O Joshua é o nosso milagre. E a música, sempre que eu canto, eu estou me lembrando. Deus fez um milagre no meu ventre, na minha vida, no meu ministério, no meu casamento, na minha área financeira, em todas as áreas. Verdade. Ele pode fazer na sua também. O Joshua é um milagre materializado, né? Materializado, né? Eu acho que assim, foi aquele ponto decisivo de Deus falar assim, posso tudo mesmo, tá vendo como é que eu posso? Olha aí, olha quando você me confrontava, olha ali. Aqui o Joshua. Traz esse molecão bonito, vem cá, vem cá. Na mãe, que delícia. Ai, olha que delícia. Vamos dar um oi. Delícia. Fala, eu gosto de câmera e eu gosto de microfone. Que lindo, gente.
Parabéns pra você. Ele quer o microfone. Fala oi. Esse, gente, para vocês entenderem, é projeto de Deus para as nossas vidas. Quando a gente pensa que nada, que a gente não pode nada, que nada vai acontecer, esse exemplo da Bispa Virgínia, eu imagino quantas pessoas passam pelo mesmo, desde criança, eu sou infeliz, Deus não vai me proporcionar, Deus não existe, olha só, tá vendo como é que eu sou um amaldiçoado, uma amaldiçoada. Queridos, queridas, Deus pode transformar a sua vida, Ele faz isso com o estalar dos dedos dele. Aconteceu na vida dessa mulher todo um projeto, todo um tempo, mas está aqui, ó. Fora tantos outros milagres aconteceram, está um milagre materializado aqui. Não tem problema. Eu não posso mais, não posso ter filho, o Fábio, meu esposo também não pode. Está aqui. Como é que não pode? Para Deus tudo pode. Cara, maravilhoso. Menina, olha. Deixa eu contar mais uma história, né? Assim, eu escutei muita palavra de você não pode, você não vai ser nada. Eu entendi uma coisa. Puxa só o microfone para você um pouquinho. Pode pegar ele aqui agora, que você vai ficar difícil. Eu entendi uma coisa. Se eu der Já conhecemos o Jossi, essa coisa linda aqui, senão a Virgínia não consegue falar. Se eu der ouvidos... Eita, mamãe. Fiquei brava. Se eu der ouvidos às vozes contrárias, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas se eu der ouvidos à voz de Deus, eu vou alcançar o impossível. Hoje, eu sou casada, vou ser vó da Luísa, que já está com 5 meses, tenho o Joshua, tenho um ministério, 4 empresas. Sensacional. Então, assim, Deus pegou o improvável e fez o sobrenatural. Então, eu quero te dizer uma coisa. Escutou vozes contrárias, palavra de maldição? Absolva o que é bom. Retenha o que é bom. Perfeito. O que é do diabo, o que é de inveja, o que é de maldição, lança por terra. Você tem poder para fazer isso. Faça como eu, se posiciona diante de Deus. Perfeito. E fale para Deus, a sua palavra tem que se cumprir na minha vida, Pai. Eu preciso desse milagre, com certeza ele vai. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, eu tô assim, apesar de conhecer um pouquinho a história, eu tô muito emocionado e muito feliz. E quero te agradecer muito, porque eu não tenho dúvida que esse programa vai ajudar a transformar muitas vidas que vão vir. Amém. Pode ter certeza disso, porque a sua vida, ela é assim. É uma vida de transformação diária. É uma vida de quem colocou Deus e falou assim, e confrontava Deus. Você confrontava Deus, né? Olha como é que é isso. Até hoje. Confrontar, que eu falo da forma positiva, tá, gente? Confrontar, eu quero, é isso que você quer pra mim, então eu tô fazendo. Mas, eu quero saber aqui como é que vai ser a volta. Isso é uma intimidade com Deus. Porque tem gente que, olha, não pode falar assim com Deus. O Novo Som, quando começou a colocar você nas músicas, que absurdo, falar de Deus como você, é intimidade. É verdade. Sensacional. Prepara um minutinho olhando para aquela câmera. Eu vou só dar um ok aqui para os meus patrocinadores para a gente ir se despedindo, mas quero te agradecer muito. Agradecer o Fábio, agradecer todo esse pessoal que veio contigo aqui. Você está no Rio gravando isso comigo, uma pessoa com uma agenda enorme, mas você deixar um tempinho para mim, para o seu amigo. Você sabe o quanto eu sou fã. Sou amigo, mas sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã dessa sua voz maravilhosa. Essas músicas maravilhosas. Não me esqueça mais. Vou falar com o William. William, dá para dar um tempinho para mim? Amo você também. Antes de você falar, obrigada pelo convite, tá? Eu sei que agradeço. Tem N pessoas que você poderia convidar e você lembrou de mim. Tô feliz demais. Obrigada, que Deus possa continuar te honrando. Aguarda menos, não terminamos não. Quero agradecer o pessoal da Cicobi Copemata que nos ajudam aí, né, nesse projeto do podcast, nos ajudando os nossos patrocinadores. A gente tem custos, mas são pessoas que estão ali também nos ajudando. As Bassi Música em primeiro lugar, obrigado também pela confiança e pela ajuda. A Land Space, Lu Rodrigues Aluguel de Roupas, Lazare Veículos, Teleeletrônica, onde a música está, a Abradex e a Nova Barra Lavanderia. Obrigado, tá? Deus abençoe cada pessoa que é dona desses projetos. Entrem lá, vão lá no Instagram dessas empresas e coloquem lá, poxa, gente, estou vendo o podcast lá com o Alex Gonzaga, que bacana. Se possível, tornem-se clientes, são pessoas de Deus que nos ajudam, isso é muito importante. Mais uma vez, te agradeço, Deus abençoe muito a sua vida, e você tem um minutinho falando para aquela câmera ali, o que Deus tem para as pessoas que vai sair da sua boca agora, essa palavra de bênção. Exatamente como eu comecei dizendo, Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos. Pode ser que a sua vida, ela esteja um vale de ossos secos, ou melhor, todos nós um dia vamos passar por ele.
Mas não é como você entra no vale, é como você sai dele. Ezequiel saiu vendo o exército quando ele profetizou: ossos secos tenham vida. Você pode profetizar na sua casa, na sua família, no seu ministério, Amém. na sua saúde, crendo, porque a Bíblia diz que tudo que eu peço, ou seja, tudo que eu falo diante de Deus, crendo, não duvidando no meu coração, Deus concretiza. Salmo 30, verso 5 diz: teu choro pode até durar uma noite, mas a tua alegria vem pelo amanhecer. Então se posiciona, profetiza, abre essa boca, traz à existência o que não existe, com fé em Deus, que com certeza Ele vai fazer realizar para você. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe. Eu sempre termino com uma frasezinha, mas sabe que você falou uma coisa? Eu vou ilustrar com uma cançãozinha do Novo Som, que tem tudo a ver com o que você falou agora. Teu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer e um novo dia vai nascer. Deus abençoe, bispa. Deus abençoe a sua vida, esse ministério lindo. Deus abençoe você em casa, graça e paz. Semana que vem a gente está aqui com mais um Encontro Gospel com Alex Gonzaga, comigo, tá? Beijo grande no coração, Deus abençoe.